Mas, queridos, graças a Deus, deixa eu dar a largada aqui na nossa etapa, né? Esse estudo de teologia aplicada e participativa, né? Muito bom. A gente está, Christian, acho que eu cheguei a comentar contigo, mas eu vou te relembrar. A gente está com esse projeto já fazem 3 anos. A gente começou ali com a pandemia, né? Quando foi ali a questão dos cultos, que a gente não podia fazer, então a gente começou a fazer esse estudo e a gente acabou, durante esses 3 anos, estudando todas as cartas paulinas. Então foi uma caminhada missionária, né? Muito linda, muito bonita mesmo, né? Essa galera toda perseverou aí, né? Tá todo mundo aí. Lá tá a galerinha lá na República dos Homens, lá tá o Samuel, o Tiago, o Rafael e o Edu. Então lá, olha lá aquela galera lá. Oi, oi, oi. Oi. Tudo bem, Tá Cristiano? lá, as Tudo bom, meninas queridos? lá estão Fala, na Cristiano. República das Meninas lá, ó. Taena, Vitória, Bianca e a Mari estão lá, Olá, né? meninas. Bom dia! Estão juntas lá. Bom dia, pastor. Aqui a gente junta assim, Cristian, é menino de um lado e menina do outro, né? É aquele estilo mais ortodoxo. Mas esses 3 anos, a gente acabou perseverando ali, e foi muita graça, muito aprendizado, muito despertamento, né? Porque como eu sempre estimulei a participação, eles acabaram também desenvolvendo, né? Tá todo mundo aí já bem afiado, né? E a carta de Romanos, Cristian, a gente estudou no último ano. Então, o Sim, último ano foi Romanos, um ano. A gente levou estudando com muita calma, né? Voltando, trabalhando, e sim, foi muito lindo assim para mim, foi maravilhoso esse tempo. E aí a gente entendeu em Deus, a gente orou, íamos começar um outro tema, um outro livro, um outro tipo de estudo. E aí Deus botou no nosso coração de a gente, já que nós tínhamos trilhado um caminho, né, com o início de missões ali com Paulo, né, com o começo, estabelecimento ali do sim, fundamento de missões, e sabendo também que nós temos, né, na nossa veia do ministério, a veia da igreja é missões, né, mas no ministério, na Brasa, a gente recebeu isso, né, muito forte ali depois da renovação, com o pastor Gessé, isso ficou muito introjectado no nosso DNA mesmo, né? sim, E aí nada melhor do que ouvir esses homens, essas famílias que estão mesmo em outros países, em outras nações. Então, ouvimos, né, o pastor Júnior Damasceno, da França, ouvimos o Anderson Munhoz, que está lá no Reino Unido, está lá na Inglaterra, em Bishops Stortford. Ouvimos também o pastor Marcos, da África, e agora a gente vai te ouvir, a gente quer ouvir o que Deus tem feito na tua vida. Na verdade, a gente quer que seja, tu já está acostumado com isso, né, Christian? sim. Christian, eu acho que vai falar um pouquinho da caminhada dele, mas a gente sempre teve essa liberdade, né, assim, de deixar o Sim, Espírito mesmo ir colocando as coisas no nosso coração, ouvir o Espírito Santo e cooperar com ele, né? sim, Então a gente quer mesmo que tu fique muito à vontade, que já é uma bênção. Tu já convive com a Igreja de Caxias aqui já faz algum tempo, né? Que tu convive sim. aqui no sentido de estar no coração dos irmãos. Nós oramos por ti, pela tua Amém. casa, né? Pela Sérvia, nesse trânsito que tu teve agora, Portugal, Brasil. A gente pôde acompanhar isso também. Tu já esteve aqui conosco, aqui em Caxias também. Sim, Então, fica muito à vontade para abrir o teu coração e tá todo mundo aí com seus papéis, as suas canetas aí na mão, porque eles vão anotar tudo e também depois eles vão ter um tempo também de participar, poder perguntar para ti, conversar um pouquinho, interagir um pouquinho contigo. Muito sim. obrigado, meu irmão, mais uma vez. Fica à vontade aí, que a gente quer receber muito da tua vida, Cristo. Amém. É uma alegria poder estar junto com vocês.
A Igreja de Caxias foi marcante no nosso... quando nós estávamos no Brasil e a gente esteve com vocês, foi lindo demais, fomos muito bem recebidos. Até hoje eu tenho o avental da Igreja de Caxias, eu continuo usando, viu, gente? Tá novinho, não deixo ninguém usar. A Paula já tentou usar, disse, não, esse é meu, esse a Igreja de Caxias me deu, só eu posso usar. Então foi um tempo muito bom em Caxias. A gente foi muito bem recebido. O amor de vocês nos preencheu de uma forma, porque uma das coisas que é interessante é quando nós vamos ao Brasil, e nós não vamos muito, né? Normalmente é a cada 3, 4 anos, um dos objetivos intrínsecos é a questão de termos abastecido o nosso tanque de amor. E é lindo demais, porque isso aconteceu aí em Caxias. Nós podemos voltar para o campo missionário cheios desse amor e motivados a cumprir aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Primeiro, me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Christian, estou na Sérvia junto com a minha família. Vamos completar 10 anos de campo missionário. A minha esposa é a Paula. Infelizmente, ela não pôde estar hoje conosco, ela já tinha um compromisso. E a nossa filha, Bianca. Eu me casei com a Paula no ano de 2003 e foi muito interessante, porque eu tinha missões já queimando no meu coração. E algo que era muito claro para mim é que eu buscava alguém que tivesse esse mesmo chamado. E no ano de 2002, quando eu conheci ela, e foi muito de Deus, assim, porque eu conheci ela e em poucos meses eu já pedi ela em casamento, eu disse para ela, olha, o meu chamado é missionário. Eu não sei se algum dia eu vou poder te dar uma estrutura de casa no Brasil, onde tu vai poder ficar anos e anos no mesmo lugar, onde tu vai criar raízes, porque o meu chamado é de missões. E ela me disse, o meu também. Então, ali nós entendemos de Deus, que Deus estava nos unindo para seguir esse projeto, né? Depois, nós nos casamos em 2003 e o Senhor logo em seguida já falou no nosso coração. Primeiro falou comigo, uma passagem de Paulo, que ele sonha com o varão macedônio, que diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aquilo mexeu com o meu coração e eu fiquei naquela dúvida, mas o que é Macedônia? Gente, abrindo um pouquinho aqui, entregando a minha idade, era um outro tempo, não é como hoje, onde a gente tem a internet à disposição. No seminário, nesse ano de 2002, 2003, para pesquisar, você tinha que procurar um atlas, e aí lá fui eu pesquisar onde é que ficava a Macedônia, a região da Macedônia, aonde Paulo pregou, e eu vi que era toda essa região aqui, ao norte da Grécia. E o Senhor falou muito forte comigo, quando eu olhei a Sérvia, eu disse, mas o que será que é isso? A gente tinha escutado falar alguns anos anteriores muito sobre a questão da guerra, né? Até 99 teve guerra aqui, mas eu comecei a sentir um amor por esse país e comecei a orar nesse sentido. Deus, será que é aqui, Deus? Mas eu não conheço nada, eu não conheço ninguém, eu não conheço um missionário que já teve na Sérvia, eu não falo sérvio. E em oração eu falei para Deus, se for, então o Senhor vai ter que falar com a minha esposa. E só orei. E depois de algum tempo, a Paula veio compartilhar comigo, Deus me deu uma passagem aqui, onde Paulo disse que pregaria o evangelho, que tinha pregado o evangelho até o Ilírico. E ela disse, eu não sei por quê, mas esse lírico falou muito ao meu coração. E, novamente, nós fomos pesquisar, e a região de Ilíria também fazia parte dessa região aqui, tanto que a capital da Ilíria era a cidade de Niš, que fica aqui na Sérvia. Então, aquilo falou tão forte no nosso coração que a gente começou a orar a Deus. Então, a gente está entendendo que essa é a tua direção, é a Sérvia. Mas, novamente, irmãos, a gente não conhecia nada, não conhecia ninguém, não falávamos sérvio. Nós participávamos de uma missão americana, que fica na Grande Porto Alegre, e eu compartilhei com os pastores e líderes, e eles realmente entenderam, não, é a Sérvia. Só que eu tinha algo no meu coração, eu já estava há alguns anos lá naquela missão americana, mas para ser enviado, eu tinha no meu coração que eu precisava da minha igreja junto. E eu sempre era membro da Brasa de Pelotas, mas já estava há alguns anos que eu tinha perdido um pouco o contato.
Então, procurei os pastores, conversei com os pastores, a gente levou para o presbitério ali em Porto Alegre, e no ano de 2008, eu lembro que a gente teve essa reunião ali em Porto Alegre, e o pastor Hudson disse, então, isso é de Deus, eu sinto que isso é de Deus, vamos começar a orar e começa a te preparar para ir para a Sérvia. Isso 2008, queridos. Para tu ver, às vezes a gente pensa que quando Deus dá a direção é tudo muito rápido. Deus tinha começado a falar comigo em 2003. Só em 2008 que houve essa liberação, então, da liderança. E nós começamos a nos preparar, a orarmos sobre isso, a buscar contato. 2008 foi depois é muito interessante, depois que o pastor Hudson deu essa palavra, pela primeira vez nós conseguimos um contato na Sérvia, de uma missionária que estava chegando aqui, que ela é brasileira, e o marido dela é peruano. Eles foram missionários durante 20 anos em Portugal e estavam chegando aqui na Sérvia. Então, a gente começou a fazer contato com eles começaram a nos ensinar algumas coisas, e apenas 2010 foi quando eu vim pela primeira vez. 2010 eu vim botar os pés na Sérvia, sem saber o que queria acontecer, porque a realidade era essa, eu não conhecia só essa missionária, mas nós não conhecíamos mais ninguém, nenhum pastor sérvio, e algo que era muito forte no nosso coração é que Deus estava nos colocando nesse lugar não para abrir igrejas, porque o número de igrejas aqui é muito pequeno, então Deus nos enviaria para cá para apoiar, para dar suporte, para fortalecer os pastores locais. Eu cheguei em 2010 na Sérvia, comecei a viajar com um dos pastores, começou a me apresentar, fui em várias cidades aqui, com esse intuito, buscando de Deus, Deus, qual é a porta que o Senhor vai abrir, com quem nós vamos estar trabalhando? E, queridos, foi, assim, uma surpresa muito grande, porque eu vou dizer assim, de 10 pastores que eu conversei, pelo menos 7 ou 8 me disseram, olha, Christian, a gente fica feliz com o teu chamado, mas aqui na nossa igreja não é o teu lugar, porque nós temos aqui 7, 8 pessoas, isso foi o que Deus nos deu, nós não temos um grande interesse de evangelizar, de falar de Jesus, de discipular. É essas 7, 8 pessoas que Deus nos deu, é essas 7, 8 pessoas que nós vamos permanecer. Aquilo encheu meu coração de uma tristeza tão forte, porque a realidade da nação, gente, ela é muito triste espiritualmente. Nós estamos falando de uma nação onde o número de cristãos é de apenas 0,02%. Isso dá um número mais ou menos entre 3 mil cristãos num país de 8 milhões de habitantes. A gente sabe que no Brasil a gente tem igrejas maiores do que isso. Então, é uma realidade muito triste. Só que o pior do que isso é ter líderes que não tenham no coração o reino de Deus, de expandir o reino de Deus, de falar do amor de Jesus. São pessoas que simplesmente elas entendem que aquelas 7, 8 pessoas é responsabilidade delas e nada mais. Eu cheguei a escutar de um pastor dizer que se vier mais pessoas, isso vai gerar problemas para nós. Porque aqui na Sérvia o evangelho não é bem aceito, e essa é uma realidade também. Não há uma perseguição física, mas há uma perseguição psicológica muito forte. Para vocês terem ideia, teve um casal de irmãos que recebeu Jesus aqui, nós batizamos eles, e a família começou a rejeitar, perseguir, a dizer que aquilo era inaceitável. Isso foi uma grande vergonha para os pais daqueles jovens que receberam Jesus, que o pai se matou, gente. Então, essa é a realidade, é muito forte a questão da religião aqui, e não apenas como religião, mas sim como cultura. Está muito ligado à cultura sérvia. Eles têm uma frase que eles dizem que ser sérvio é ser ortodoxo. Ou seja, quando a pessoa deixa a igreja ortodoxa, é como se ela estivesse rejeitando a nacionalidade sérvia dela. E isso é muito forte. Então, isso foi 2010, né, quando eu estive aqui, conheci alguns pastores, e um dos pastores, ele estava com o coração completamente aberto. Ele disse, eu quero, venham nos ajudar, nós precisamos de ajuda. Esse pastor estava passando por um momento muito difícil, ele estava passando, a sua esposa estava com um câncer de pele, ele havia perdido o sustento dele, que vinha dos Estados Unidos, ele estava completamente abandonado e sozinho, trabalhando sozinho aqui. E ele disse, nós precisamos de ajuda.
Eu lembrei do meu chamado, quando Deus falou comigo, porque Paulo sonhou com um varão macedônio. E esse pastor, gente, era um pastor macedônio, dizendo, por favor, venha e ajuda-nos, nós precisamos de ajuda. Então, aquilo foi uma confirmação, assim, mais clara do que isso de Deus, né? E então eu voltei ao Brasil e a minha ideia era apenas pegar minha família e voltar para a Sérvia, isso 2010. Mas os planos de Deus são diferentes dos nossos, né? Infelizmente, a gente teve alguns problemas, principalmente lá na igreja de Pelotas, o pastor ficou doente e acabou que eu não fui liberado para vir para a Sérvia. Fiquei mais um tempo lá, até final de 2013, início de 2014, quando eles disseram, bom, agora é o tempo. Então, eles nos liberaram para vir. Em 2014, nós chegamos aqui para trabalhar junto com esse pastor, né? Pastor Daniel Noskovski, que é, assim, um amigo, um irmão, alguém que Deus nos deu o coração aqui nessa terra, que a gente, há 10 anos, trabalhamos juntos, com esse mesmo coração, assim, de evangelizar, de discipular, de ganhar almas, de estabelecer o reino de Deus nesse lugar, de apoiar outras igrejas. Então, é um homem com esse coração aberto, que não tem essa questão de, não, tu vai trabalhar na minha igreja, tu não pode apoiar as outras, não. Ao contrário, sempre disposto, sempre com coração de servo. E a gente começou o trabalho, então, lá na cidade de Vrbas, que fica ao norte da Sérvia, próximo à fronteira com a Hungria, e durante um ano nós estivemos junto com ele lá, era a cidade onde ele morava. E quando a gente chegou lá, era uma igreja pequena, era uma igreja de 10, 15 pessoas. Só que eu nunca tinha visto uma igreja pequena dividida. Para você ter ideia, tinha uma irmã que levantava no meio da pregação assim e dizia, não, isso aí não é desse jeito, não é assim que a Bíblia fala, no meio do culto. E eu não, como eu não entendia sérvio, né? Eu só ficava, Daniel, o que ela está dizendo? Aí ele tentava, não dá bola, isso aí. Aí ele chamava ela, conversava com ela. Então, assim, era uma igreja pequena, um grupo pequeno de pessoas, mas que a gente via ali que estava com um problema acontecendo, porque o Daniel tinha que dar o foco na família, na doença da esposa, sempre correndo para o hospital, para cima e para baixo. E acabou que a igreja ficou um pouco assim, e foi lindo demais a gente trabalhar. Foi nessa igreja onde esse casal de irmãos se batizou, nesse tempo que nós estivemos lá, outros irmãos receberam Jesus, a Paula fez um trabalho muito lindo com as mulheres estavam chegando lá. Só que depois de um ano, quando a igreja já estava começando a se firmar, chegando pessoas novas, o próprio Daniel já estava animado, porque ele tinha passado durante muito tempo trabalhando sozinho. E quando a gente fala sozinho, gente, é diferente do sozinho do Brasil, porque estar sozinho aqui é literalmente sozinho. Ele era a única igreja na cidade, não havia outro tipo de trabalho cristão. E ele estava se sentindo fraco naquele momento, sentindo do cansaço, do desânimo, de todas aquelas lutas com a questão da doença da esposa. E foi lindo demais ver que Deus renovou o chamado dele, renovou o ânimo dele para continuar. Então, depois de um ano, a gente sentou, a gente orou, buscou a direção de Deus, para entender o que nós iríamos fazer, qual seria o próximo passo. E, de repente, surgiu um convite. Um casal de uma cidade aqui onde nós moramos hoje, ele entrou em contato conosco e disse, por favor, venham para cá, nós não temos igreja aqui. Tudo que nós queremos é evangelizar, falar do amor de Deus para as pessoas, para os nossos filhos e levá-los para a igreja, e aqui nós não temos igreja, eles precisavam viajar para uma outra cidade para poder congregar. Então, Daniel, a gente orou, buscou direção e começamos a vir aqui visitar. Visitávamos, depois começamos um pequeno grupo na casa de uma senhora, e ali Deus foi nos dando pessoas, e foi lindo demais, porque no meu coração, gente, abrindo o coração para vocês, eu pensava assim, Deus, se o Senhor nos der uma pessoa por ano, já vai ser lindo demais, porque a gente está trabalhando numa nação onde eles são completamente fechados para o Evangelho. Só que, para nossa surpresa, no primeiro pequeno grupo, nós já tínhamos 6 pessoas. Começamos a fazer a cada 15 dias. No segundo, nós já tínhamos 8. No terceiro, nós já tínhamos 10. E cada grupo Deus foi acrescentando mais pessoas. Quando nós tínhamos ali mais ou menos uns 2, 3 meses,
eu e o Daniel, a gente conversou e disse, Daniel, a gente precisa fazer alguma coisa, porque o grupo lá está crescendo e não tem mais como continuar a cada 15 dias. Nós precisamos de alguém lá. E aí a gente, mas quem vai? Tu vai, eu vou, eu fico com a igreja, tu fica com a igreja, como é que a gente faz? E aí, como era a cidade dele, natal dele, e ele tinha um pouquinho de problema com essa questão, ele disse, porque todo mundo me conhece desde pequeno lá, talvez o pessoal não vai me receber. Eu digo, bom, em primeiro lugar, eu acho que tu não está certo, mas eu me coloco à disposição para ir. E aí nós viemos aqui para Pântivo. Pântivo fica mais ou menos 130 quilômetros de Verbas, não é longe, mas não dava para vir todo culto, né? E nós começamos o trabalho aqui. Nas primeiras semanas, até isso é interessante, né, gente? O Daniel, ele aprendeu espanhol para poder nos receber aqui, para poder traduzir. Então, até isso, Deus foi bom demais, porque nós não falávamos nada da língua, nada, nada, nada. E em um ano nós tínhamos aprendido só o básico mesmo. Nós não tinha condições de fazer um culto em sérvio. A língua aqui é uma língua muito difícil, a língua eslava, as línguas eslavas, para você ter ideia, não sei se vocês já tiveram contato, pelo menos pela televisão, através dos filmes, é muito parecido com o russo, é a mesma raiz da língua russa. Então, é uma língua muito difícil, leva muito tempo para conseguir falar bem. E eu conversar com a Paula e dizia, mas Paula, como é que a gente vai fazer? Eu disse sim, porque eu entendi essa direção de Deus, mas Deus vai ter que nos capacitar muito, porque como é que a gente, sem falar sérvio, vai conseguir liderar uma igreja? Mas foi direção de Deus, a gente veio. Então, nos primeiros cultos, o Daniel vinha para poder traduzir as pregações, né? A Paula já estava tocando, ministrando louvor em sérvio, então era tranquilo, mas na hora da palavra, realmente pegava, eu não conseguia pregar em sérvio, e tinha o Daniel para traduzir, eu estava tranquilo. Mas ele veio 2, 3 vezes. Mas, gente, ali adiante ele já não conseguiu vir, porque ele tinha até a questão da igreja lá, da família, de toda da questão da cidade lá, e ele não conseguiu vir. Eu parei e pensei, Deus, e agora como é que vai ser? Eu lembro que eu fiquei um dia inteiro estudando, fiz toda a pregação, escrevi em português, aí eu fui para o Google Tradutor, você sabe que traduzem perfeitamente, e escrevi toda a pregação, fui escrevendo todo em sérvio ali, e achava, meu coração estava, não, Deus vai descer, o Espírito Santo vai descer, eu vou pregar em sérvio, o fogo vai descer naquele lugar, os irmãos todos sendo batizados. E fui com esse coração. Gente, começou o culto, a Paula fez o louvor, ministrou, e eu assumi a pregação, e quando eu comecei a falar, eu olhava, estava ali a pregação em sérvio e em português. Até porque eu não sabia o que estava escrito em sérvio, né? Eu tinha que ter em português do lado para saber o que eu estava falando. Aí eu falava a primeira frase, a segunda, foi assim uns 3, 4 minutos, e eu comecei a olhar para a igreja, não eram muitas pessoas, devia ter mais ou menos umas 15 pessoas, 10, 15 pessoas, mas o rosto do pessoal estava estranho. Eu olhava o pessoal com aquela ponto de interrogação na cara, assim, eu digo, gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Com aquela certeza, não, o Espírito Santo está descendo aqui, a coisa vai fluir. E o pessoal olhou e disse, nada, pastor, nada que o senhor disse tem sentido, nenhuma frase que o senhor falou até agora fez sentido para nós. Eu baixei a cabeça e disse, puxa vida. Eu lembro que eu voltei para casa aquele dia muito frustrado, gente. Eu digo, Deus, será que aqui é o meu lugar? E é interessante isso, né? Porque não quer dizer que, porque nós temos uma direção e uma palavra de Deus, que o diabo não vai tentar roubar o nosso chamado colocando dúvida no nosso coração. Eu lembro que naquele momento eu tive muita dúvida. Mesmo vendo tudo que Deus estava fazendo, mesmo vendo tudo que Deus já tinha feito, a forma como Deus tinha nos trazido para cá, mas eu permiti que a dúvida entrasse no meu coração, gente. Eu voltei para casa, eu disse, será que aqui é meu lugar? Eu conversei com a Paula e disse, Paula, coisa no Brasil fluía tão fácil, né? Pregar no Brasil, para mim, era algo normal, porque é a minha língua, né? Materna. E aqui é tudo tão difícil, eu tento me comunicar, as pessoas não entendem o que eu falo. Eu lembro que foi algumas coisas que aconteceram, eu fui no mercado, e eu sempre ia no mercado, gente, comprava
a carne nas bandejinhas, né? Porque ali tu não precisa falar com ninguém, eu ia ali na bandejinha, pegava a carne na bandejinha, comprava, era tudo tranquilo, não precisava me comunicar. Mas nesse dia não tinha bandejinha. E eu olhei e disse, pá, é hoje que eu vou desenrolar com o açougueiro. Aí fui lá, tentei falar com ele em inglês, não que o meu inglês seja mil maravilhas, mas pelo menos me comunico, e o açougueiro não falava inglês. E eu tentava algumas palavras que eu sabia em sérvio, nada, gente. Sim, ficou uns 5 minutos eu tentando me comunicar e nada. Aí eu, gente, mas eu preciso voltar para casa com essa carne. Aí eu olhei para o açougueiro e fiz para ele, mu! Foi. Aí ele entendeu que eu queria, era carne de vaca. Mas até isso a gente tem que passar algumas vezes. Algumas situações que a gente passa, assim, que a gente, puxa vida, tem que ter o coração disposto mesmo. Mas graças a Deus, Deus me deu uma esposa com uma firmeza, assim, no coração. E quando eu falei para ela isso, eu disse para ela, Paula, quem sabe a gente volta para o Brasil, porque não sei, eu não estou conseguindo me comunicar em sérvio, está tudo muito difícil. E ela olhou para mim e disse assim, quantos anos levou desde a palavra que Deus nos deu até a gente chegar na Sérvia? E eu falei para ela, 12 anos. E ela disse, é verdade, por 12 anos nós oramos para chegar aqui, para a gente desistir na primeira dificuldade. Eu disse, graças a Deus pela minha esposa, por esse coração, e porque realmente eu precisava, naquele momento de dúvida, que eu permiti que a dúvida entrasse no meu coração, eu precisava escutar isso. E graças a Deus, gente, a gente continuou, a gente permaneceu, foi muitas vezes nos comunicando por mímica, foram muitos cultos onde a gente só fez um período de louvor, onde a gente conseguia falar algumas frases apenas em sérvio, e depois nós tínhamos um tempo de oração, de leitura da Bíblia, onde as pessoas conseguiam entender, mas aos poucos Deus foi dando graça, e gente, isso eu tenho muita alegria em dizer, nada do que aconteceu aqui foi nós, porque nós não tínhamos nem a comunicação para fazer alguma coisa, e mesmo assim Deus ia nos dando vidas, Deus ia nos dando pessoas, a igreja começou a crescer, eu lembro que nós, com mais ou menos um ano, a gente ficou um ano no grupo, e não cabia mais gente naquela sala, nós tínhamos quase 30 pessoas reunidas numa pequena sala, era uma sala pequena mesmo, não cabia mais gente, as crianças tudo sentadas no chão, embaixo da mesa, no sofá que era de 2 pessoas, já estava sentado 5, eu lembro que um dos cultos o Anderson veio da Inglaterra para pregar aqui, para estar junto com a gente, e o irmão, o dono da casa, teve que arrancar a porta da casa, porque estava cheio de gente do lado de fora querendo assistir, a porta estava atrapalhando, ele arrancou a porta. Então foi algo muito lindo que Deus foi fazendo naquele lugar, nos dando muitas pessoas ali. E nós começamos a orar para Deus nos dar um lugar, nós precisávamos de um lugar, porque aquela sala não comportava mais. E procuramos, gente, muitas salas. E era impressionante, assim, porque tinha salas que estavam há muito tempo para alugar, né? Salas que estavam há 1, 2 anos com a placa de aluguel, e nós íamos lá, olhávamos a sala e dizíamos para o dono, nós queremos essa sala. E o dono olhava para nós e dizia, que bom, fico muito feliz, estou precisando. Para que é? E nós íamos para a igreja. Aí ele murchava assim e dizia, para a igreja eu não posso. Mas por quê? Porque se eu alugar para a igreja, toda a minha família vai ser amaldiçoada. E eu não posso fazer isso com a minha família. Gente, muitas vezes a gente teve essa experiência. E aquilo que era, depois de 1 ano que nós entendíamos que precisávamos ir para uma sala, o tempo foi passando, nós não conseguimos, já estávamos no 2º ano, e nós orando, nós precisávamos de um milagre de Deus, a realidade era essa. Porque nenhuma sala da cidade os donos decidiram alugar para nós. E nós orávamos, Deus, nós precisamos de um milagre, Deus, nós precisamos de um milagre, não há mais lugar aqui. Imagina, nós estávamos na casa dessa senhora, que
que ela abria para fazer o culto, mas como o grupo começou a crescer, nós já estávamos com um grupo só de crianças, um grupo de adolescentes, e a igreja tinha virado a casa daquela senhora. E até ela sempre teve o coração muito aberto para isso, mas a gente não queria abusar também, né, gente? Transformar a casa de uma pessoa em igreja, a gente sabe que não é legal. E um dia nós estávamos andando pela rua e um senhor passou de bicicleta por nós, e de repente ele parou, olhou assim e perguntou: não é vocês que estão procurando uma sala para alugar? Eu disse: sim, sim, somos nós. Ah, então vem comigo. Aí a gente entrou no carro e ele foi de bicicleta, a gente seguiu ele e até a casa dele. Do lado da casa dele ele tinha construído um salão onde ele alugava para aniversário. Ele abriu o salão, nos mostrou, não era um salão muito grande, mas era um salão tamanho bom, e disse: ó, esse aqui é meu, posso alugar para vocês. A gente olhou, mas é meio pequeno, a gente pensou, né? Não cabe muita gente aqui, não cabia, não devia dar 30, 40 cadeiras no máximo. E aí eu disse para ele: puxa, muito obrigado, a gente realmente precisa, mas é um pouco pequeno, comentei com ele. Aí ele disse: espera um pouquinho. Aí ele pegou o telefone, ligou para alguém, depois veio conversar e disse: ó, a pessoa do lado aqui é meu parente. Ele tinha um salão que era dele e tinha um salão do lado, onde antigamente era uma farmácia e também estava vago. Eu conversei aqui com, acho que é cunhado, eu conversei com o meu cunhado e ele decidiu alugar. Eu dei minha palavra para ele que vocês iriam cuidar de tudo, que ia ser tudo tranquilo, trabalhar com vocês, e ele decidiu alugar. Então, realmente Deus fez um milagre. De repente, de uma hora para outra, nós tínhamos 2 salas, onde é a nossa igreja até hoje, onde a gente abriu as paredes, até isso eles permitiram, né? A gente abriu as 2 paredes, fez tudo um salão só, e Deus foi muito bom, assim. O trabalho com as crianças continuou crescendo, a gente chegou a ter, antes da pandemia, a gente chegou a ter 80 crianças nos nossos projetos ali sociais que nós tínhamos aos sábados. Crianças que iam, passavam o dia todo na igreja, onde aprendiam sobre a palavra de Deus, onde recebiam café da manhã, recebiam almoço, onde tinham uma aula de inglês, onde tinha depois o tempo de esportes. Deus vai fazendo algo muito lindo ali, gente, transformando aquele lugar. O pessoal acha que a Europa é tudo rica, né? Mas não é a realidade daqui da Sérvia, gente. A Sérvia é um país onde o salário mínimo é menos de R$1.000, onde as pessoas têm que trabalhar em 2 empregos para poder se manter, porque um aluguel aqui, enquanto a pessoa recebe mais ou menos R$1.000 de salário mínimo, um aluguel aqui está por volta de R$2.000. Então, é muito normal, natural aqui, por exemplo, o filho, ele casa e continua morando na casa dos pais, porque ele não tem dinheiro para alugar uma nova casa para sua família. Então, é muito normal aqui você ver um apartamento com 10 pessoas morando dentro, uma casa, às vezes até mais do que isso, gente, porque é a realidade da nação. E o pessoal ali nesse povoado que nós trabalhamos, que se chama Jabuka, é um povo completamente à margem da sociedade. A maior parte da população daquele povoado são de ciganos. E, gente, o cigano aqui, eles estão extremamente à margem da sociedade. O preconceito é fortíssimo. Eu sei que no mundo todo é, né? Mas aqui é algo muito claro, assim. Aqui não é tão é diferente do resto do mundo no sentido de serem discriminados. Para você ter ideia, a Bianca tinha uma colega que era cigana e o professor destratava ela. O professor não tinha problema em dizer: não, tu é cigana, vai lá para o teu canto. Esse tipo de coisa assim, para vocês entenderem. E o povoado que nós... Então, esse povoado, o que acontece? As crianças vão para a escola até 3º, 4º ano apenas para aprender a ler e a fazer contas, porque eles sabem que não tem um futuro pela frente, eles sabem que provavelmente eles vão trabalhar ou em plantação ou algo parecido, eles não vão ter um emprego normal como um servo tem. Então eles têm no coração deles: não preciso estudar, só preciso aprender a fazer conta e aprender a ler e escrever, isso é o bastante para mim. E mais ou menos com 10 anos os pais já tiram eles da escola e colocam a trabalhar na plantação junto.
E nós começamos a trabalhar essa questão com as crianças ali, com os pais. Fazemos reuniões com os pais ou com as crianças dizendo, gente, sonhem, aprendam a sonhar no Senhor. Eu lembro que nesse dia eu conversei com uma das adolescentes e perguntei para ela, uma criança, pré-adolescente, devia ter 10, 11 anos, e qual o teu sonho? E ela disse, meu sonho é trabalhar numa padaria. Eu, mas por que trabalhar numa padaria? Porque se eu trabalhar numa padaria, eu vou ter pão para comer todos os dias. Aquilo cortou o nosso coração. Eu lembro que a gente perguntava criança por criança, e era sempre esse tipo de resposta, assim, porque eram pessoas que não tinham nenhuma perspectiva de futuro. Nós começamos a trabalhar, Deus te ama, Deus tem o melhor para ti, Deus quer que tu tenha uma profissão, Deus quer que tu estude, e trabalhamos com os pais sobre isso. Muitas vezes nós conversamos com os pais, deixa o teu filho na escola, não tira o teu filho da escola. Se tu precisar de ajuda, a gente pode correr atrás aqui de alguma ajuda humanitária, de alimento, de roupa, de calçado, mas não tira o teu filho da escola. Gente, que alegria foi quando, alguns anos atrás, um dos primeiros adolescentes, das crianças que estavam conosco, se formou no ensino fundamental. Aquilo não era normal. Aqui é muito uma festa, eles fazem uma festa muito legal na formatura, e eles fazem um pôster grande, um quadro grande, e colocam normalmente no centro da cidade, ou ali, como é uma cidade pequena, né, só tem uma escola, então bem no centro da cidade eles colocavam aquele pôster grande com todos os alunos que estavam se formando. E quando nós passávamos ali, víamos aqueles ciganos, com a foto deles ali dizendo que estavam se formando. Gente, que alegria que foi para o povo, para a igreja, a gente vendo Deus mudando a realidade daquele povoado. Lindo demais. Hoje, graças a Deus, essa realidade tem aos poucos mudado. Muitos dos nossos adolescentes continuam estudando, coisa que não era normal ali. Muitos dos nossos adolescentes hoje estão fazendo ensino médio. Uma das adolescentes que está conosco desde o primeiro dia, hoje ela está cursando técnico em enfermagem, e ela quer fazer medicina. Então isso nos gera uma alegria tão grande, saber que Deus nos usou naquele lugar para levar essa transformação para aquele povo, um povo que não tinha perspectiva, e hoje o Senhor deu perspectiva para eles. Então são coisas que Deus foi transformando aquele lugar, gente, de uma forma tão linda. A gente está falando de um lugar, às vezes a gente não consegue compreender no Brasil, porque no Brasil todos nós temos acesso à Bíblia. No Brasil, todos nós, nas nossas cidades, nós podemos ir numa livraria evangélica e comprar uma Bíblia. Isso não existe aqui na Sérvia, gente. Aqui não existe acesso à Bíblia dessa forma. Aqui só tem acesso à Bíblia quando alguém manda produzir Bíblias em sérvio. E, por exemplo, nós já recebemos algumas vezes doações de missões da Europa que imprimem Bíblias em sérvio e nos enviam, porque senão nós não temos acesso. Eu lembro pela primeira vez que nós recebemos essa doação, gente, ninguém na igreja tinha Bíblia. Era só nós que tínhamos Bíblia, e o povo apenas escutava o que nós estávamos falando. E eu lembro a primeira vez quando chegou a primeira caixa de Bíblia na igreja, que nós começamos a distribuir para as pessoas, e as pessoas abraçavam a Bíblia e diziam, é minha, essa Bíblia é verdade, eu posso levar para casa? E a gente dizia, sim, é para ti, leva para casa, lê todos os dias. Mudou essa realidade num povoado que nunca tinha tido acesso à palavra de Deus. E essa também é uma realidade que é estranha para nós, porque a religião predominante aqui é a religião ortodoxa. A religião ortodoxa é aquela que se dividiu da Igreja Católica no ano de 1040, quando teve a cisão lá do Império Romano, Império Bizantino, e a Igreja Ortodoxa ficou, então, com o Império Bizantino, e a Igreja Católica ficou com o Império Romano. Então, todos esses países aqui são ortodoxos. Só que na Igreja Ortodoxa, gente, ela não tem nenhum tipo de ensino da Bíblia. Na missa ortodoxa, ela é apenas um ritual, onde o pessoal vai lá, normalmente domingo às 9 horas da manhã, a missa, e o padre passa com aquele incensário no meio das pessoas. Não tem nem banco na igreja, para vocês terem ideia, as pessoas ficam em pé, e o padre passa com o incensário no meio das pessoas, e ele tem alguns cânticos antigos.
Só que nem os cânticos antigos são em sérvio, gente. Esses cânticos são numa língua eslava antiga, ou seja, ninguém entende nem o que está sendo cantado. Os padres proíbem as pessoas de ler a Bíblia, ou seja, as pessoas não escutam, não têm acesso. Qual a chance dessas pessoas de um dia conhecer Jesus se elas não podem nunca ler, se elas não podem escutar? Eu lembro que a Paula, um dos dias que ela estava no mercado aqui, e uma senhora estava saindo do mercado com bastante sacolas. E a Paula já chegou naquela senhora, senhora, por favor, deixa eu lhe ajudar, eu vou até a sua casa, sem problema. E pegou aquelas sacolas da mulher e foi junto com ela. E o povo aqui ama brasileiro, gente. Isso é lindo demais. Isso é uma porta aberta que nós temos, um presente de Deus, que eles realmente amam brasileiros. E aquela senhora, quando soube que a Paula era brasileira, disse, não, tu vai ter que ir na minha casa, tu vai ter que tomar café, eu vou te apresentar para minha família. E já era uma festa, uma alegria ali. A Paula foi, coisa que a gente não nega essas oportunidades, né? E começou já a conversar com aquela senhora e perguntou, a senhora tem uma Bíblia na sua casa? E aquela senhora já esbugalhou os olhos e disse, não, de jeito nenhum, não tenho. E a Paula perguntou, mas por quê? Por que a senhora não tem? Não, a gente não pode ter Bíblia, a gente não pode. Aqui na minha rua tinha uma menina, uma adolescente, que ela pegou uma Bíblia, ela começou a ler a Bíblia, e a menina ficou completamente maluca e se suicidou. Então, essa é a mentalidade que as pessoas têm aqui. As pessoas, elas têm medo de ler a Bíblia. Qual a chance dessas pessoas de receber Jesus, gente? Se não for através do Evangelho, através do amor de Deus, onde nós entramos em contato com as pessoas, nós precisamos criar relacionamentos, porque não é diferente do Brasil, nós não podemos chegar e falar, você conhece Jesus, ou você quer fazer uma visita na minha igreja. No momento que tu te identifica como cristão, a coisa já fecha de uma forma, porque eles têm muito medo, essa é a realidade. Para vocês terem uma ideia, eles têm um santo da Igreja Ortodoxa, que a função desse santo é castigar aqueles que abandonam a fé na Igreja Ortodoxa, ou aqueles que têm algum tipo de contato com outra religião. Então, eles nos chamam de seita aqui, né? E eles dizem, não, com a tua seita eu não posso nem falar contigo, porque senão eu vou ser castigado. Se eu falar contigo, se tu falar qualquer coisa de Deus para mim, a minha família vai ser amaldiçoada. Então, essa é a realidade que nós enfrentamos no dia a dia. Então, como é que nós fazemos? Nós temos que criar relacionamentos com as pessoas. Nós temos que ganhar o coração da pessoa, ganhar amizade. E, gente, é lindo demais quando, aos poucos, a gente vai entrando na vida da pessoa e quando nós falamos para ela que nós somos cristãos, a pessoa diz, puxa, mas o padre lá disse que vocês são uma seita. Gente, é quase assim, quase que o padre fala lá que vocês comem criancinha, que vocês fazem pacto com o diabo, que vocês distribuem rosa preta para as pessoas morrerem, esse tipo de coisa assim, gente. É nesse nível, assim. E as pessoas param e dizem, mas quando a gente vê o trabalho de vocês com as crianças, a gente vê Deus através da vida de vocês. Então, a realidade do país, gente, ela é muito triste espiritualmente falando. O trabalho aqui é muito lento, é muito devagar. Infelizmente, a igreja estava crescendo bastante, mas na pandemia a coisa fechou de uma forma aqui, gente, onde nós ficamos 1 ano e meio sem ter nenhum tipo de reunião, porque não podia. É assim, se tivesse qualquer tipo de reunião, a polícia ia e prendia mesmo. Era muito forte aqui. E durante 1 ano e meio, a gente só através dos cultos, através das redes sociais. Mas, gente, se é um povo pobre, qual é a chance das pessoas poderem estar junto, acompanhando junto, assim como vocês nesse grupo? É quase zero, não existia essa possibilidade. Não que as pessoas não tenham, as pessoas até têm seu celular, mas, olha, eu vou dizer para vocês assim, talvez de todo o pessoal da igreja, eu não sei se 3 pessoas têm Wi-Fi em casa. A maioria tem celular, tem 4G, mas qual a chance da pessoa acompanhar 2, 3 horas
num culto pelo YouTube gastando seu 3G, sendo que a pessoa batalhou lá, trabalhou talvez 2, 3 dias para conseguir pagar aquele 3G, porque o pessoal aqui trabalha, a maioria, como eu falei, trabalha em plantação, e, gente, é muito pouco dinheiro que eles recebem. Agora, nesse período do verão, que é o período que eles trabalham muito, que eles têm que fazer uma certa gordura, porque no inverno não tem trabalho. Então, tem muitas pessoas que trabalham 20 horas por dia. Eles saem de casa 3 horas da manhã, o ônibus passa para levar todo mundo para a plantação e volta, trabalha o dia inteiro, volta bem tarde da noite. Essa é a realidade. Às vezes, para ganhar R$ 40 num dia desse de trabalho. Então, é uma realidade chocante assim para nós. Às vezes a gente não consegue nem entender como que aqui na Europa existem pessoas vivendo dessa forma. O inverno não há trabalho aqui, gente. O inverno aqui é muito frio. O inverno aqui nós já pegamos menos 28, para vocês terem ideia. Gente, é um frio assim de doer o corpo inteiro de uma forma que parece que está quebrando. Eu lembro que quando fez esse menos 28, nevasca, tudo cheio de neve, não dava para sair de casa. A casa onde nós morávamos não tinha aquecimento, tinha apenas um fogão a lenha. Então, vocês imaginam a situação. A gente não conseguia sair de volta do fogão a lenha, era só aqui, porque a casa toda, para vocês terem ideia, as paredes congelaram, o encanamento congelou, quebrou vaso, quebrou pia, quebrou máquina de lavar, quebrou tudo, gente, porque congelou tudo, e a gente sabe quando congela, condensa e fica maior a massa. Então, essa é a realidade, gente. O inverno é assim, claro, não é todo inverno que chega a menos 28, menos 30, mas fica em média aqui no inverno de menos 5, menos 10. Não há trabalho para as pessoas. Então, elas precisam trabalhar muito, e é até uma realidade da igreja, né? Porque acaba que no verão o pessoal meio que some da igreja, porque eles trabalham de segunda a segunda, não tem dia de folga. A gente tenta marcar com eles, quando é que tu pode, mas eles saem de casa às 4 horas da manhã, voltam às 9 horas da noite, não tem tempo. Então, claro que espiritualmente não é bom, porque muitas pessoas acabam se afastando durante esse período. E depois de 1 ano e meio da pandemia, onde a igreja ficou fechada, a gente perdeu algumas pessoas, algumas famílias se desfizeram, algumas pessoas tiveram casamentos fora da bênção de Deus e estão até hoje colhendo problemas. A gente teve, por exemplo, uma menina, aqui outra realidade é que as meninas casam muito cedo, então quando chega ali 13, 14 anos, os pais já começam a pressionar as meninas para casar. E a gente tentou também trabalhar essa questão, dizer para os pais, não, tua filha tem 14 anos, não é tempo dela casar, é tempo dela ser cuidada, dela estudar, dela focar em ter um futuro. E algumas, graças a Deus, aconteceu, mas outras não. E uma das meninas que esteve sempre conosco, durante a pandemia, o pai bebia, batia nela, dizia que ela já tinha 14 anos, que ela tinha que ir para fora, e ela realmente... O que aconteceu? Com 14 anos ela fugiu de casa, casou com outro cigano, um cara até mais velho, e tem hoje 2 filhos, e vem conversar com a gente, que apanha todo dia do marido. Então, gente, é uma realidade muito triste, onde o evangelho precisa trazer uma transformação completa, gente. Nós precisamos da igreja brasileira, nós precisamos de vocês orando, nos dando essa cobertura, porque realmente é uma guerra espiritual muito forte, que a gente sente assim, no corpo, gente, no corpo. Tem dias que é impressionante, tem dias que a gente parece que não tem força, assim, a dor muscular é forte, onde dói a cabeça, a coluna. Eu digo para a Paula, puxa, a guerra hoje tá, porque às vezes dói a cabeça, a coluna, a perna, tudo no mesmo dia. Então é uma guerra espiritual muito grande. A gente sabe que a gente está no terreno do inimigo e destruindo as fortalezas dele para que essas pessoas possam chegar com o evangelho. A gente está orando para que Deus envie mais pessoas para cá, pessoas com chamado, com disposição de fazer a diferença nesse lugar. Imagina, isso tudo que eu estou falando para vocês foi num povoado aqui na cidade onde nós moramos. Agora, quantos mais lugares nós precisamos alcançar com esse evangelho?
onde não existe nenhum tipo de trabalho cristão, gente. Eu não estou falando de igreja, estou falando nenhum tipo de trabalho cristão, nenhum grupo, um pequeno grupo, nenhum... Na verdade, não existe um cristão na cidade que possa falar do amor de Jesus para outras pessoas. Pelo menos 90% das cidades não tem nenhum tipo de trabalho cristão. Então, é um grande desafio para nós, como igreja, alcançar esse povo. E essa realidade que eu falo para vocês da Sérvia é a mesma realidade de Montenegro, é a mesma realidade do Kosovo, é a mesma realidade da Bulgária, da Romênia, da Bósnia. Todo esse leste aqui, gente, ele foi esquecido, essa é a realidade. A igreja nunca tocou nessa região, a não ser nos tempos de Paulo, depois nunca mais houve igrejas nesse lugar. A igreja ortodoxa, desde aquele tempo, se levantou de uma forma que nunca permitiu que o evangelho penetrasse nessa região. Então, está na hora de nós, como igreja, fazermos diferença aqui nesse lugar. Amém? Pastor, falei bastante, até demais, né? Amém, Christian. Não falou, não. Passou rápido, a gente fica muito envolvido assim, né, contigo, com a tua vida, com a tua família, com o teu chamado. E graças a Deus aí, por poder te ouvir, poder se sentir tocado também, né? Se sentir tocado, porque a gente sente um misto, né? Eu aqui, né? Agora a gente vai ouvir os irmãos, já tem ali gente para perguntar. Se preparem aí para ir conversando aqui, vamos ter mais um tempo aqui para conversar um pouquinho com o Christian. Mas a gente tem um misto, né? Porque no primeiro momento veio um contristamento no coração mesmo, né? Com todas essas informações que, apesar da gente já conhecer, quando a gente ouve, isso aí parece que ganha vida dentro de nós e a gente fica muito triste mesmo e parece que é inimaginável. Mas no momento subsequente já cresce uma esperança dentro de nós quando a gente ouve, né, o chamado da tua vida para tu estar aí. Então a gente percebe que pessoas, homens, mulheres, famílias, como é o teu caso, foi comissionadas para estar nesse lugar, foi aparelhadas para estar nesse lugar aí, né? A gente ouve ali a tua família, a gente se chama aqui do apelido assim carinhoso de família forte, né? A gente tem uma história assim, a nossa comunidade aqui é uma comunidade muito, trabalha muito essa questão de família, essa questão de comunhão, né? A gente entende mesmo essa força do evangelho saindo da comunhão, esse grito, né, de proclamação, de libertação, saindo da comunhão. E a gente percebeu o teu testemunho, né? Eu anotei aqui até a questão da Paula, né? Quando vocês estavam já desistindo, a palavra que levou vocês para isso sustentou vocês e fizeram permanecer, né? Então, isso dá muita esperança para nós. Muita esperança para nós e compromisso também da gente poder ser esse respaldo na vida de vocês, né? A gente poder ser, de alguma forma, nos colocar diante de Deus para poder atuar nesse lugar através da vida de vocês que foram forjados aí no céu mesmo, antes da fundação do mundo, para estarem aí e o que eu entendo, assim, já finalizando, para deixar aí a Milene e o Lipe já começar a dar largada aí, é que a gente precisa fortalecer vocês, né? Porque tu precisa ficar firme, né, Cristian? Tu precisa ficar firme, a Paula precisa ficar firme, a Bianca precisa ficar firme, né? Porque as pessoas alcançadas e o povo alcançado é uma consequência da nossa firmeza. Porque, às vezes, eu percebo que a gente se preocupa muito, né, e com uma boa intenção, né, de que pessoas sejam alcançadas, mas a gente esquece, às vezes, essas figuras que são referências desse alcance. Então, a gente quer ver um alcance, porque, de forma aparente, né, a gente gosta muito de ver, mas a gente não se preocupa como é que está a estrutura do missionário, como é que está a estrutura dessa família, espiritualmente, porque o que está sustentando vocês é o ouvido para o chamado que aconteceu sobrenatural lá no início, né? E para finalizar aqui, eu estou orando a Deus aqui que hajam ouvidos aí de Lídia, né? Porque quando Paulo chega na Macedônia,
o espírito que está através da vida missionária dele encontra um ouvido para dar esperança para ele. Então, aquele ouvido de Lídia ali, a Bíblia diz que Deus deu para ela, no coração, a condição de receptividade daquelas palavras. Então, é isso que eu creio, né, que já está acontecendo, nós temos testemunhos disso, que vai acontecer, porque aí nesse lugar aí tem uma semente de tudo aquilo que a gente estudou, irmãos, tudo que nós estudamos, muita coisa aconteceu ali naquela região. Então tem semente, tem sangue dos nossos pais na igreja ali naquele lugar. E essas sementes, elas precisam ser regadas, como está acontecendo pela vida do Christian, da família dele, os irmãos. Mas eu queria deixar a Milene aí, dar essa largada aí na nossa conversa. Fica à vontade, Milene, Lipe, se apresentem aí para o Christian e vamos conversando. Amém, pastor. Amém, pastor Christian. Eu sou o Felipe, sou casado com a Milene. Prazer, queridos. Tudo bem, pastor? Tem o Gabriel e a Júlia, nossos filhos aqui também. Estamos aqui em Caxias faz 3 anos, né? Nessa família forte, né? Como o pastor Alberto falou, né? E ouvindo o senhor falar também, né, pastor Christian? Também achei muito importante, assim, né? O senhor expressando, né, tudo aquilo que está no seu coração, né, essa comunicação, né, de passar tudo aquilo que o senhor tá vivendo, né, ao longo desses 10 anos aí. Então é uma importância muito grande, muito valiosa mesmo, né, para todos nós, para mim, para minha família também, para os meus irmãos aqui também, em saber que essa coragem aí é só o Senhor que dá, né, diante dessa nação aí, né, onde o senhor falou, nos primeiros contatos, né, dessa guerra, que aí é um povo, né, que teve a guerra, um povo sofrido, né, mas com muita alegria. E primeiro começou na família do senhor, né, pastor? Dessa guerra aí, pô, será que é mesmo? Será que não é? E uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, como é que é a comunicação hoje para o senhor, assim, sabe? Como é que é a comunicação do senhor, da sua família, né? Com esse povo, quais as estratégias, né? Que Deus continua dando para o senhor, né? Para sua esposa, para Paula, para sua filha. Então, eu queria saber como é que é a movimentação do senhor, qual o discernimento aí nessa terra, nesse lugar, nessa nação, né? Com essa responsabilidade que Deus tem dado para o senhor e para nós também, né, como essa família mesmo, né, junto com o senhor. Amém, amém. Então, algo que nós temos sempre orado, buscado do Senhor, né, discernimento, estratégia para poder continuar alcançando o povo. A igreja ali em Ábaca hoje permanece firme, forte. As estratégias que nós temos trabalhado ali têm sido pregar o evangelho nas casas. A gente vai ganhando o coração das pessoas, vai se apresentando essa questão que eu falei, né, de usar a questão de sermos brasileiros, e isso abre muitas portas, e quando a gente entra dentro das casas, ganha o coração, então a gente começa a falar do amor de Jesus para as pessoas. Essa é uma das formas. O trabalho com as crianças também, através do trabalho social, nos abriu muitas portas e nós alcançamos muitas pessoas através desse trabalho com as crianças. Porque, gente, é algo muito lindo de ver, assim, crianças, como eu falei, né, que não tinham uma perspectiva e, de repente, começar a sonhar com algo, começar a sonhar com um futuro, em ter uma profissão. Isso trouxe uma mudança muito grande nas famílias, né? E muitas famílias reconheceram que era porque eles estavam ali na igreja que isso estava acontecendo. Então, nos trouxe algumas famílias. E outro trabalho muito forte que eu trabalho com as mulheres. Paula faz um trabalho muito lindo com as mulheres, ela é impressionante, ela vai lá para Iabuca. Iabuca é um povoado pequeno, tá, gente, aqui da nossa cidade. Nós moramos, a cidade aqui é Pântivo, e Iabuca fica a 12 quilômetros daqui. Então, a Paula normalmente já vai de ônibus, desce lá, e ela tem a rota dela para visitar todas as irmãs, e normalmente ela chega na primeira casa, já pega aquela irmã, vai com a irmã para a segunda casa, e já vai na terceira. Quando chega no final das visitas lá, ela está
Tá com uma caravana quase, andando com as mulheres lá pela cidade e fazendo discipulado, firmando o coração, e é um trabalho muito lindo, assim, porque como o país é um país, principalmente no meio de ciganos, eles são muito machistas, as mulheres sofrem demais, gente, essa é a realidade também. É muito comum as mulheres aqui, as mulheres ciganas apanharem dos maridos, as mulheres não poderem ir na igreja, as mulheres não poderem fazer tudo o que querem. É normal isso aqui, para eles é normal, faz parte da cultura deles. E tu trabalhar com mulheres assim, tu tem que trabalhar muita questão de cura interior, gente. Muita questão de liberar perdão. Então, a Paula vai fazendo esse trabalho assim com as pessoas, com as mulheres ali, que é um trabalho muito lindo e dá muitos frutos. E realmente, o mais difícil de alcançar são os homens, essa é a realidade. É triste assim a realidade, que os homens eles estão completamente envolvidos pelo alcoolismo, envolvidos pelos vícios, cigarro, jogos, onde a gente escuta toda semana as mulheres reclamando que elas mesmas, muitas vezes, elas têm que trabalhar, elas trabalharam e o marido pegou o dinheiro delas para gastar no jogo. E essas casas de apostas é muito forte aqui, e tu passa na frente dessas casas de apostas, tá sempre cheio dos homens lá, e a gente sabe que as crianças estão em casa e não tem um leite para tomar, mas o cara está lá gastando todo o dinheiro. Então, tem que ser um trabalho muito forte para estruturar essas mulheres, para que permaneçam firmes, gente, porque a realidade é triste, e não vai ser mudado do dia para a noite. A gente sabe, a gente está orando, buscando de Deus para mudar essa realidade, mas não vai ser amanhã. De repente, todos os homens não vão mais. Não. Então, tu tem que trabalhar no coração das mulheres. Permanece firme no Senhor, o Senhor te dá força, o Senhor te fortalece, o Senhor é contigo. Não responde para o teu marido se ele te falar qualquer coisa, ora só por ele, age em amor. Então, são coisas assim que tem que ser trabalhado no dia a dia, que é bem difícil, gente, numa realidade assim como essa. Outra questão também que o Senhor tem nos dado, e a gente peço que vocês também orem por isso, nós estamos visitando uma igreja que fica mais ou menos uns 50 quilômetros daqui, onde não tem pastor nessa igreja. E os irmãos têm nos pedido para estar junto com eles já algumas vezes, nós continuamos indo, ministrando ceia com eles, e a gente está orando, buscando essa direção de Deus. Também existe essa oportunidade onde a igreja ali venha entender de nos convidar para estar assumindo ali como pastores locais, mas a gente está orando, porque é uma igreja batista, muito tradicional, e quando eu falo tradicional, assim, é naquele sentido de convenção, de ter que passar por não sei quantos líderes aprovar, de coisas assim. Então, a gente está buscando entender do Senhor. A gente sabe que aqueles irmãos precisam de ajuda, e isso nós estamos fazendo. Mas a gente não sabe até que ponto assim seria bom trabalhar com uma convenção, sendo que eles são, gente, a palavra é extremamente religiosos. E é triste assim trabalhar com um povo que é religioso, que tem uma igreja de 10 pessoas e que está completamente fechado, continua fechado para o novo de Deus. Então, mas a gente está orando por aqueles irmãos e quer, de alguma forma, não quer deixar esses irmãos sem pastor nessa cidade. E, gente, assim, dessa forma, a gente recebe muitos pedidos de ajuda. Pessoas entram em contato, dizem, por favor, vem estar junto conosco, nós precisamos de ajuda. Nós tivemos alguns convites bem do interior, lá do sul da Sérvia, pessoas, por favor, nos ajudem, mas a gente não tem como fazer tudo e da mesma forma continuar com a igreja aqui. Então, a gente está orando, a nossa oração é, Senhor, a seara realmente é grande, envie os trabalhadores. Essa é a nossa oração, porque há muito a se fazer e poucas pessoas para fazer esse trabalho. Amém, pastor. Obrigado, viu, pastor? Obrigado pela querido. Oportunidade. Só para comentar, professor Alberto, eu tive a oportunidade também de estar né, né, pastor, em Novi Sad, não sei se o senhor deve conhecer, claro, no interior, assim, né? Conheceu? Tu veio em Novi Sad? Mas um tempo atrás, assim, né? Estava completamente perdido. Ele é do futebol, Christian. Sim. Em busca de tentar jogar profissionalmente, enfim. Sim. Só que essa oportunidade aí, essa ferramenta também do brasileiro, né, pastor?
eu acho que é muito importante também, né, esse acesso aí que se tem, né, como o povo ele acolhe, né, o Sim. brasileiro assim, né, e um povo muito especial mesmo. E principalmente quero estar aprendendo mais com o senhor dessa terra. Tomara a Deus que eu consiga, né, conversar legal. mais com o senhor futuramente, Claro, claro que sim, claro que sim. Que legal saber que tu esteve aqui na Sérvia. Novi Sad é a segunda maior cidade da Sérvia, gente. Tem por volta de 300 mil habitantes ali. Uma cidade bonita. É antiga, mas é uma cidade bonita. Até testemunhar sobre isso, gente. Aqui já teve alguns jogadores brasileiros e um deles eu batizei, ele recebeu Jesus aqui, eu batizei ele, o Jonathan Cafu, hoje ele está no Cuiabá, jogando no Cuiabá. Eu batizei ele aqui quando esteve aqui, pertencia ao Bordeaux da França e foi emprestado por time aqui da Sérvia. E ele estava assim, numa vida completamente toda errada, com bebida, e aqui ele recebeu Jesus. Deus trouxe ele para a Sérvia para ele receber Jesus e endireitar a vida dele. Hoje, graças a Deus, está bem casado, tudo. E essa semana chegou mais um brasileiro para jogar no Partizan. São dois times grandes aqui na Sérvia, é o Partizan e o Estrela Vermelha. E ele veio, ele é de Minas Gerais e já participou do grupo com a gente aqui na quinta-feira. Ele disse que ia na igreja quando era mais novo, já estava afastado, e graças a Deus a gente já colou nele, já está em contato com ele já quer participar com a gente, já quer vir no culto, fazer discipulado. Então, graças a Deus, assim, Deus também nos dá essas portas aí com os jogadores brasileiros que tiveram aqui. E já vai tocando assim no coração da gente, né? A gente tem aqui na igreja também esse ministério com atletas, assim, que ele é muito nossa responsabilidade, né? Tem muita gente aí sendo tocada, até ouvindo o Felipe, assim, a gente já vai sonhando, né, Felipe? Vai orando a Deus aí, Felipe, com a tua casa aí, o Felipe e a Milene, o Gabriel e a Júlia, eles têm sido preparados por Deus mesmo, né? Preparados para esse caminho missionário e a gente quer entender o que é, né? Então, fica com esse contato com o Christian mesmo, Milene, entra em contato com a Paula, vamos orando a Deus e vamos entendendo, a gente quer servir a Deus, né? A gente quer que aquele chamado, né, de Paulo que passou pela tua vida, né, Christian? Porque, lembrando, né, Paulo queria pregar no outro lugar, né? Ele não queria ir para a Macedônia, ele não tinha essa intenção. Sim. Então, tinha gente chamando para ele para outro lugar, na Bitínia. Esse era o entendimento que ele tinha. Então, também não é todo lugar que precisa, que chamam a gente, que a gente vai estar, né? Então, entender mesmo com discernimento onde é que está o lugar que o Senhor quer botar os nossos pés como os pés dele, né, da igreja. Então, vamos orando a Deus aí. Nem tinha me lembrado disso, mas que bom te ouvir, Felipe. Graças a Deus. Pastor Tiago, fica à vontade aí para falar, conversar com o Christian. E aí, Christian? Ô, Tiago, como é que tá, meu querido? Tudo bem? Tudo bem? Quanto tempo? É verdade. Lembrei da nossa bandeira da Sérvia. Nós temos uma bandeira aqui na igreja. Quando tu veio aqui, lembra? Sim, lembro, sim, com certeza. Temos uma bandeira aqui. Graças a Deus pela tua vida. Fiquei te ouvindo agora, Christian, fiquei pensando nessa questão que o pastor citou agora do chamado, né? Às vezes a gente acha que o nosso chamado ele já passou, né? A gente já passou por rejeição, já passou por traição, já passou por ódio, né? E aí, quando o Senhor nos manda para esses lugares, te ouvindo agora, ficou muito claro para mim a palavra rejeição, né? Um lugar onde vocês foram rejeitados, né? Rejeitados por muitos aspectos, né? A questão cultural, a questão, né, de até essa questão família, né? Como tu falou, né? Tu vê, vocês entram pelas crianças ali, pelas mulheres, né? Sim. Tem essa dificuldade com os homens, né? E é interessante que tu foi para apoiar os líderes na Sérvia, né? Essas lideranças, né? E então é muito forte, assim, porque quando a gente te ouve, a gente fica pensando, a gente não foi rejeitado ainda. A esse nível, né? Sim. Não que tem um padrão, sim, assim, né? Dentro do chamado, cada um tem as suas particularidades e o forjar do Senhor, né?
Mas olha o nível, né? Vocês estão aí há 9 anos já. E claro, já pensaram em desistir, mas eu queria te perguntar, como é que fica assim, o coração do pastor Christian, né? Do pai, do esposo, em meio a tudo isso, né? Como é que fica? Porque agora o pastor trouxe essa questão da gente estar fortalecendo vocês, né? Como é que fica o teu coração, assim, sabe? O que vem de sentimento? A gente sabe que tem uma palavra que sustenta, mas eu acho importante, porque essa é a nossa dificuldade, né? A dificuldade do homem é de falar, a dificuldade do homem é de expor as fraquezas. A gente estava falando hoje de manhã na reunião dos homens. Mas como é que está o teu coração, né? Porque, claro, lá no início, a rejeição veio como um baque assim, inicial, né? E aí, Sim. com o tempo, conforme vai sendo forjado, isso vai sendo trabalhado. Não é que diminua, mas o impacto vai sendo diferente, porque tu já vai discernindo, né, o que está acontecendo. Sim. Como é que está comparado ao início e hoje, assim, o teu coração e qual é a perspectiva que tu tem, né, com relação a isso? Boa pergunta, Thiago. Boa pergunta. É difícil um pouco de responder, porque essa é a realidade. Nossa, a maior dificuldade que nós enfrentamos aqui, além da questão da cultura, da alimentação, de estar longe dos amigos, de estar longe da família, mas a principal dificuldade é trabalhar sozinhos. E nesses 9 anos que nós estamos aqui, indo para 10 já, gente, pelo menos 80% desse período nós trabalhamos sozinhos. Quando nós trabalhamos o primeiro ano junto com o Daniel, lá foi um tempo muito bom. Depois nós viemos para cá e a gente trabalhou por 6 anos sozinhos. Gente, trabalhar sozinho é muito difícil. É muito difícil, porque tem momentos, claro que tu vai ter momentos onde tu vai te sentir fraco, vai ter momentos onde tu vai precisar ter alguém do teu lado, e graças a Deus minha família sempre esteve junto, não é esse sentido, mas no sentido de, sei lá, de ter outro homem do teu lado, de conversar, de contar uma piada, de vamos sair para caminhar, vamos fazer. E não ter isso foi muito difícil. Isso sugou a nossa força de uma forma muito, tirou nossa energia de uma forma que, durante a pandemia ali, gente, eu tive um período muito difícil mesmo, onde eu tive muito perto de um burnout. E eu lembro que eu estava assim, sem energia, desanimado. Eu comecei a pedir: Deus, acho que meu tempo aqui está acabando, porque eu não tenho mais força para permanecer, para continuar. E a porta que o Senhor abriu, eu tenho certeza disso, porque foi o que renovou as nossas energias, foi esse tempo que nós ficamos 6 meses em Portugal. Chegou um momento que nós não tínhamos mais força para estar aqui trabalhando na frente do trabalho aqui. Eu sentei com o pastor Daniel, conversei com ele, e naquele momento eu falei para ele: olha, preciso que tu assuma aqui, porque eu estou num período onde realmente eu preciso parar um pouco, eu preciso entender de novo de Deus, se é aqui que eu vou permanecer, se Deus vai me levar para outro lugar. E uma porta se abriu para a gente estar junto com o Atos e o Caleb ali em Portugal, e nós fomos para lá e ficamos 6 meses lá. Gente, isso renovou as nossas forças, a nossa energia, o nosso chamado. E quando Deus falou novamente no nosso coração, está na hora de voltar para a Sérvia, a gente voltou com toda a alegria, gente. E antes de ir para lá, eu estava no período onde eu não queria permanecer, essa é a realidade. Porque eu entendia que eu não tinha força para permanecer, para continuar aqui. E foi muito bom, porque quando eu voltei, eu conversei com o Daniel, a gente sentou, abriu o coração. Ele até abriu o coração, que tinha ficado um pouco frustrado, chateado, porque eu tinha meio que abandonado ele, porque essa é a realidade, porque ele ficou sozinho. E eu disse para ele: olha, Daniel, eu não tinha isso no coração, essa intenção de te abandonar, mas eu não tinha energia, não tinha força, eu estava num momento de deserto ali, e principalmente na pandemia, gente, isso aflorou muito forte, porque, como eu falei para você, a pandemia foi muito forte aqui, onde a gente ficou 1 ano trancado dentro do apartamento, tá, que não podia sair para a rua. Aí eu morava num apartamento que eu não tinha nem uma varanda para sair na rua, pegar um sol. Aqui só podia sair só para ir no mercado e para ir na farmácia. A polícia estava todo o tempo na rua. Então, tudo isso nos afetou emocionalmente de uma forma assim que tirou as nossas forças, porque já vinha muito tempo carregando isso, né? Então,
Graças a Deus, hoje a gente está muito firme assim no Senhor, com a certeza de que a gente está aqui porque é a vontade de Deus, com a certeza de que o chamado que Ele nos deu, e eu não tenho isso no coração, gente, de que preciso morrer aqui na Sérvia. Se essa for a vontade de Deus, de passar toda a minha vida aqui, eu vou passar sem problema nenhum, mas se Deus nos enviar para outro lugar, nós também vamos. Mas hoje é aqui na Sérvia, pelos próximos anos é aqui na Sérvia, e nós temos a certeza de que essa é a vontade de Deus. E isso, hoje, é o bastante para nós. Alegra o nosso coração estar fazendo a obra nesse lugar. Agora, quinta-feira, nós tínhamos um grupo caseiro que nós estamos começando em Belgrado, e eu lembro que eu estava ruim mesmo, dor de cabeça, dor na coluna. A Paula chegou meio-dia, perguntou, tu vai conseguir ir? Eu disse para ela, claro que eu vou. Não tenho dúvida no meu coração de que eu vou estar lá, seja com dor, seja sem dor, porque esse é o chamado que Deus nos deu para estar nesse lugar, e eu tenho a alegria de estar ali falando do amor de Jesus. E foi bênção demais, nós estamos começando um grupo ali, e, gente, a mentalidade do povo de Belgrado é completamente diferente do interior, e a gente tem que se ajustar a isso. Nós estamos lidando ali com pessoas que já estão vivendo uma realidade europeia, onde não acreditam mais em Deus, que acham que isso é algo ultrapassado, e nós lidando com esse grupo de pessoas, são homens, mulheres jovens, com 25 anos, mais ou menos essa média de idade, e falar do amor de Jesus para as pessoas, assim, tem nos enchido de alegria, enchido, assim, é de uma forma linda mesmo, gente. A gente sente uma alegria tão grande de estar naquele lugar, porque a gente sabe que vai estar testemunhando sobre Jesus para pessoas que não... Talvez essa vai ser a única oportunidade que eles vão ter na vida de escutar sobre Jesus. E esse já foi o segundo grupo, as pessoas permaneceram, nós tínhamos ali cerca de 8 pessoas, então, gente, é lindo demais. Isso nos motiva a cada dia, é saber que a gente está à disposição do Senhor para fazer aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Muito bom, pastor, muito bom, porque acompanhar essa linha do tempo, né? Porque daí eu acho que o ponto é esse, né? É entender quando a gente está vulnerável, quando a gente está enfraquecido, e buscar esses pontos de cura, né? Foi um ponto de cura lá em Portugal, né? Com certeza. Para que hoje pudesse estar inserido nessa comunidade aí, né, de jovens que não acreditam mais em Deus, mas que já passaram, que já conhecem, né, já ouviram falar. E aí, no momento que a gente passa pelo que tu passou, vai vir dor, vai vir desconforto, mas a gente vai sendo impulsionado, porque a gente parece que vai se desprendendo desse corpo, né? A gente é muito preso no nosso corpo ainda. Né? Eu falo por mim, assim, pela experiência que eu tive um tempo atrás, a gente foca nisso, né? E que não tem problema, porque era o momento de passar por isso, mas agora a gente tem que avançar. E porque vão vir outros desafios, né? Vão vir outros tipos de rejeição, outras, para a gente ir sendo forjado e conhecendo o amor de Deus, né? E se fazendo ser conhecido, né? Fazendo Deus ser conhecido. Muito bom. Isso mesmo. Amém, amém. Vamos avançando. Vamos lá ver os meninos lá. Quem é que quer falar aí? Fique à vontade aí na República dos Homens. Abriu aí? Já tá dentro. Tá. Boa tarde, pastor Christian. Muito feliz aí de estar ouvindo teu testemunho. Olhando assim a tua vida, a tua história. É encorajador para nós. A gente falou sobre coragem essa semana aqui no Devocional da Igreja. E é isso que essa tua história tem representado para nós. E o pastor Tiago falou ali, eu achei muito interessante, né? Essa caminhada de um missionário com oscilações, mas também ao mesmo tempo com um coração humilde para reconhecer, né? Agora eu tô mal, eu não consigo, eu preciso dos meus irmãos. Então isso é algo assim que nos ensina muito, né? Aqui a gente acabou de ter a reunião dos homens e a gente falava sobre essa dificuldade dos homens e reconhecer as suas fraquezas, né? E quanto isso é importante para a gente ser renovado. Mas a minha pergunta tem a ver com a questão das crianças. Eu achei muito interessante quando tu começou a dizer que vocês já tinham 80 crianças logo no início ali, né? Antes da pandemia. E quando tu vai como missionário para um lugar, como tu falou, a ideia nunca, acho que poucas vezes tu pensa nessa questão das crianças, né? E aí Deus vai e coloca isso para vocês. E eu queria saber se a tua esposa Paula, a Bianca, como que elas trabalham isso, como que vocês fazem esse trabalho, se vocês já tinham isso no Brasil ou foi algo novo de Deus na vida de vocês,
e como que vocês também comunicam para essas crianças, como tu disse, né? Vocês vão orientando as mulheres em relação aos maridos, e como que vocês orientam essas crianças que chegam em relação também às famílias, porque elas, como tu falou, também podem ser essa oportunidade dos pais verem Jesus. Boa pergunta, boa pergunta. Então, em relação nós não tínhamos isso no coração, realmente, quando chegamos aqui. Como eu falei, nosso principal propósito, nós entendíamos que era de estar trabalhando com os líderes, de apoiar os líderes. E, gente, durante muitos anos, alguns anos pelo menos, a gente trabalhou essa questão, com isso no coração. Mas, como eu falei para vocês, uma característica da igreja aqui na Sérvia, além de ela ser muito pequena, é de ter líderes sem visão do reino. Foi isso que nós encontramos aqui nesse lugar. Líderes que, infelizmente, não têm no coração esse propósito de falar de Jesus, de evangelizar, de discipular. É muito normal aqui na Sérvia você conhecer um cristão e o cristão ter quase orgulho de dizer: eu trabalho na mesma firma há 20 anos e ninguém sabe que eu sou cristão. Ele tem quase orgulho disso, porque essa realidade que é ensinada aqui. Então, nós tivemos, o Tiago está falando de rejeição, né? Nós tivemos rejeição pelos líderes aqui da Sérvia. Eu cheguei a escutar de um líder, de um pastor aqui da Sérvia, que eu fui para apoiar ele, e ele perguntou: mas o que tu está fazendo aqui no país? E eu falei para ele que tinha no nosso coração, e ele olhou para mim e disse: não, mas aqui a gente não precisa de missionários. A gente tem bastante igrejas, bastante pastores aqui. Gente, eu conheço a realidade da nação, a pobreza que é, espiritualmente falando, essa nação, da falta de visão. Então, eu sei que realmente precisa, e eu oro todos os dias para que o Senhor envie mais missionários, homens e mulheres de Deus, com esse coração de reino. Então, até no meio dos pastores, nós tivemos rejeição. Não é todos, graças a Deus, a gente tem um bom número de líderes, de pastores que nós conhecemos, que nós andamos juntos, que nós apoiamos. Para você ter ideia, um dos pastores, que até agora preciso estar junto com ele, faz algum tempo que eu não consigo, mas é um pastor de uma igreja do interior, que fica mais ou menos uns 100 quilômetros daqui. Gente, ele cuida de 5 igrejas. Claro que são todas igrejas pequenas, mas cuidar de 5 igrejas. E tem um outro pastor, que também nós já andamos junto, que ele cuida de 9 igrejas. Então, essa é a realidade. Esses homens que querem, que entendem, que querem ver o reino de Deus crescendo nesse lugar, nosso intuito é apoiar eles. É estar junto, é estar dando curso, é estar treinando líderes de jovens. Não existe, gente, trabalho com jovens aqui no país. A maioria das igrejas são igrejas de pessoas de 50, 60, 70 anos. Sabe assim, eu não sei se eu consigo encher uma mão de igrejas aqui na Sérvia que trabalha com jovens. Então, é uma realidade muito triste, nós sabemos que precisamos tocar. Mas ali em Abuca, a gente começou o trabalho ali, e desde o início do trabalho, as crianças foram se achegando. E nós nem entendíamos por quê. Porque é normal no Brasil, a gente trabalha com as crianças normal nas igrejas, mas são as crianças são os filhos dos membros que participam, que estão junto ali, e a gente vai, desde o início, tendo uma escola bíblica, ensinando essas crianças no caminho que devem andar, tudo isso é normal. Mas na nossa realidade, gente, em cada culto que nós tínhamos, principalmente no início, na casa ali, vinha 10, 15 crianças, e a gente, mas quem são essas crianças? Por que essas crianças estão vindo no culto? O que está acontecendo? Por que E as crianças vinham para o culto, gente, crianças de 6, 7, 8 anos, e não tinha nada específico para criança. É diferente da Igreja do Brasil, que tem uma estrutura para receber, para trabalhar especificamente, uma escolinha. Nós não tínhamos nada disso. E as crianças ficavam durante aquela, mais ou menos uma hora e meia do culto, sentadinha ali, ouvindo a palavra. E aquilo chamou muito a nossa atenção, porque eram crianças que os pais não participavam, só as crianças estavam ali. E, aos poucos, a gente, quando começou o trabalho com as crianças, então foi um boom gigante, assim, que a gente passou, não sei, de 10, 15 pessoas, 10, 15 crianças que estavam participando dos cultos, então, de repente, começou a crescer um número muito
aumentar, até a gente chegar ali antes da pandemia, até cerca de 80 crianças. Então, foi algo assim que Deus nos deu de uma forma muito linda. E até isso nos entristece um pouco, porque esse período da pandemia não podia fazer nada com as crianças. Depois foi o período que eu fui para Portugal, depois da pandemia, eu fiquei 6 meses em Portugal. Quem tocava o trabalho das crianças era a Paula e a Bianca, né? E o Daniel sozinho não conseguiu manter o trabalho. Então, orem por isso. Nós estamos agora retomando o trabalho com as crianças. Depois de 2 anos parado o trabalho com as crianças, agora nós estamos retomando. Nós estávamos essa semana passada em obras na igreja, fazendo a salinha para as crianças. Nós estamos começando agora o projeto de turno inverso, onde vamos receber as crianças, onde eles vão, as que estudam de manhã vão passar a tarde na igreja, as que estudam à tarde vão passar a manhã na igreja. Então, a gente está retomando esse trabalho aí, porque um dos entendimentos que nós temos hoje para a igreja de Abuca é que nós devemos investir nas crianças para que não venhamos passar pela realidade que hoje os homens adultos passam lá. Está com vícios, com alcoolismo, com jogos, onde eles espancam suas famílias. Então, para que o futuro das crianças não seja igual ao dos seus pais, nós precisamos investir nessas crianças no dia de hoje. Bem, acho que eu respondi. Não sei se faltou alguma coisa. Respondeu sim, Christian. Muito obrigado. É porque eu fiquei interessado nesse movimento de crianças, né? A gente estava conversando um pouco aqui que como é importante a gente orar para enviar missionários, mas também tu ir formando como igreja esses homens aí para te ajudar no trabalho, talvez para a próxima geração, e vem através do ouvido dessas crianças também, né? Então, muito legal ver esse trabalho de vocês. Vamos estar orando sim para que vamos estabelecendo essa cultura do reino, como tu falou antes. Muito obrigado. Pastor, não sei se tem tempo de eu fazer uma pergunta antes da Gabriele, acho que é. Pode ser, tá um pouco baixinho aí o áudio de vocês. Ele falou um pouco para dentro. Ele falou um pouco mais para dentro. perto. Tá. Então tá. O Edu tá um pouco tímido, pastor. Vou fazer uma pergunta então pro... a gente acredita, né? A gente foi pastor Alberto, assim, a partir daquilo que ele tem recebido também de Deus, das experiências dele, que quando a gente tem uma palavra de Deus, quando a gente é impulsionado com uma palavra de Deus, ele sustenta isso, sustenta esse propósito, né? Com toda a provisão. Mas eu queria ouvir assim um pouquinho da tua experiência também nessa questão da provisão financeira, né, Christian? Que pelo que eu estou vendo foi uma caminhada árdua aí também com isso, né? Eu te acompanho ali também por aquilo que tu vai comunicando no grupo do presbitério ali, né? E eu quero saber como é que foi essa caminhada tua aí com essa experiência financeira, né? Se tu foi para aí e a igreja aqui do Brasil te ajudava sustentando a tua família, se tu trabalha aí, né, ou se a igreja local te auxiliou, o próprio Daniel, né, porque são poucos membros também na igreja, né, eu acredito que tem algumas experiências com isso também, né, no campo missionário aí. Teu nome é? Eduardo, desculpa. Eduardo, boa pergunta, Eduardo. Boa pergunta. Gente, essa questão financeira é algo bem sensível, assim. Quando nós viemos em 2014, teve um pastor que era amigo nosso, era empresário, e ele entrou em contato com a gente e perguntou: o que falta para vocês ir para a Sérvia? Eu falei: a nossa principal dificuldade é o sustento, nós não temos hoje. E esse pastor disse: então tá, então eu me comprometo com vocês por 3 anos de sustentar vocês aí na Sérvia com, eu não lembro qual era o valor, 500, 600 euros, mais ou menos. A gente ficou muito feliz e isso era uma resposta de oração, e nós viemos baseado nessa palavra que ele tinha nos dado. Ele era um empresário da área da construção e ele construía as casas para o governo naquele tempo do Minha Casa Minha Vida. Isso 2014, gente. Nós chegamos aqui em maio, junho, julho, agosto a empresa dele quebrou no Brasil. Foi a primeira crise que teve, parou de construir as casas e ele não tinha sustento nem para ele nesse período.
Ele entrou em contato, pediu perdão e disse que não tinha como manter. A gente não sabia o que ia acontecer, essa realidade, gente. Mas a gente tinha certeza de Deus, da palavra que Deus tinha nos dado, que Ele ia nos manter. E desde então, desde 2014, tem sido dessa forma, gente. A gente aprendeu muito com Paulo ali, que ele disse que soube viver sob qualquer circunstância, né? E a gente passou muitos períodos onde a escassez foi grande, grande mesmo. Eu lembro que eu brincava com alguns pastores no Brasil, que aqui a base da comida é pão e batata, né? Eles comem todos os dias, eles não comem arroz e feijão que nem a gente. Isso é uma comida diferente para eles, que eles vão comer, sei lá, uma vez por ano e separado ainda. O feijão é parecido como se fosse o churrasco nosso. Eles às vezes reúnem toda a família e convidam, venham para cá, vamos comer feijão. Aí fazem feijão numa panelona grande, fervendo na rua durante 5, 6 horas até o feijão ficar pronto, mas não tem arroz. E o arroz também é um prato que eles comem aqui, que, sei lá, uma vez por ano. Então, a base da comida deles é pão e batata. Todos os dias eles comem pão e batata, seja qualquer forma de batata, batata frita, cozida, purê, batata ao forno, batata ao burro. Tem uma variedade de batata que a gente acabou descobrindo aqui, de forma de fazer batata. E o pão, todos os dias na hora da refeição, estou comendo ali, por exemplo, um purê com um molho de carne moída e pão do lado. É essa a base da comida deles. E acaba que a batata, principalmente quando a gente chegou aqui, era muito barato. Então, nós pagávamos R$10 num saco de 20 quilos de batata. E aí eu lembro que alguns pastores perguntavam, e aí, como é que está a situação aí? Eu dizia, olha, estamos só na batata aqui. Na batata. E graças a Deus, isso a gente permaneceu firme, isso não... nenhum momento trouxe dúvida ao nosso coração, essa questão financeira. Mas realmente é uma situação que a gente perguntar como que nós vivemos quase 10 anos aqui na Sérvia, de onde vem nosso sustento, eu vou dizer que só vem do Senhor, porque tem meses que a gente não sabe de onde vem essa realidade. Tem situações que a gente viveu aqui, como agora, há poucos meses, nós precisávamos do recurso para fazer o visto. Nós precisávamos de 500 euros. E uma igreja entrou em contato e nos ofertou R$1.000. 500 euros é mais ou menos uns R$6.000 hoje. E eu fiquei, Deus, mas da onde que vai surgir esses outros 2.000? Não tem ideia, não tem de onde tirar esses 2.000, R$3.000. 1.000 a gente conseguiu, mas agora... E, gente, foi impressionante, assim, de ver. Se vocês perguntarem como, eu não sei responder. Mas nesse dia, entrou na minha conta, foram 24 Pix de 24 pessoas que eu não tenho ideia quem são. É verdade, gente, das 24 pessoas eu não conheço nenhuma dessas pessoas. 24 Pix de valores variados, alguns de 20, de 30, de R$100, exatamente o valor que nós precisávamos. Então, a gente tem vivido, assim, realmente visto Deus suprir, gente. Deus suprir. A gente não tem um sustento fixo. A igreja aqui em Abuga, ao contrário, durante boa parte desses 9 anos aqui, nós tivemos que sustentar a igreja, nós tínhamos que pagar o aluguel da igreja. Graças a Deus, hoje tem uma igreja no Brasil, uma igreja de Canoas, a igreja Filadélfia de Canoas, se comprometeu em pagar o aluguel da igreja, então hoje não sai do nosso bolso, mas pelo menos durante 6, 7 anos foi a gente que pagou o aluguel ali, e também durante boa parte desse tempo, ao contrário, nós precisávamos dar uma ajuda para o Daniel. O Daniel não tinha quase nada de sustento aqui, e não tinha, gente, a gente dividia o que tinha ali. Graças a Deus, como eu disse, várias vezes a gente viu esse milagre de Deus. Outra situação, quando a Paula precisou fazer cirurgia, né? A Paula fez os exames, de repente o médico viu que tinha um tumor, e o médico disse, nós precisamos fazer essa cirurgia nos próximos dias. E a gente, tá, ok. Quanto custa a cirurgia? E ele disse, a cirurgia custa 4.500 euros. Eu parei e pensei, 4.500 euros, quase 5.000 euros. Uma conta rápida, R$30.000. Da onde que eu vou tirar R$30.000? Eu pensei,
Não tenho, não tenho, gente. A realidade é essa. Ah, mas não tem como fazer aqui. Eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, vender meu carro. Mas meu carro não vale R$ 2.000. Meu carro, a lata velha, não vale dois. Eu digo, pai, agora e os outros, o que que eu vou fazer? Gente, em menos de 15 dias, eu estava com os 35 mil reais na minha conta. Vocês perguntaram de onde? Milagre de Deus, gente. Teve pastor que entrou em contato comigo. Ah, pastor, eu sou aqui da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro e Deus falou no meu coração, estou enviando uma oferta de R$ 1.000. Gente, eu nunca nem ouvi falar dessas pessoas. Então foram, assim, milagres durante esses anos que a gente viu Deus fazer. E claro que teve meses que não teve milagre, que a gente precisou ali contar as moedinhas para comprar o pão. Amém. Isso não muda a nossa fé no Senhor. Deus não deixa de ser fiel porque a gente tem ou porque a gente não tem. Ele continua sendo fiel em todo o tempo, mas graças a Deus a gente pôde ver nesses quase 10 anos o cuidado de Deus. Hoje, por exemplo, o aluguel aqui subiu muito depois da guerra. Nós pagávamos cerca de 200 euros, R$ 1.000 no aluguel, e o aluguel dobrou agora. Agora a gente paga R$ 2.000. Quando a gente alugou o nosso apartamento aqui, estávamos voltando de Portugal, eu parei, pensei, conversei com a Paula e disse, Paula, a gente não tem R$ 2.000 entrando na conta todo mês, certinho assim, alguém se comprometendo, e como é que a gente vai pagar o aluguel? A gente orou e entregou para Deus. Deus cuida da gente, graças a Deus, todos os meses tem entrado, a Igreja de Caxias tem participado disso e nós nos alegramos muito, mas todos os meses tem entrado e a gente pode dizer, Deus tem cuidado de nós todos esses anos, queridos. Não temos um valor fixo que nós recebemos, mas todos os meses essa oração que não nos deixa esmorecer, né? A gente tem que estar ali, Deus, tem a conta, Deus, semana que vem tem que pagar as contas, a gente não tem, e Deus sempre, graças a Deus, tem provido. Amém, Cristiano. A gente vai vendo assim, né, o agir de Deus na nossa vida e vai nos animando e vai vivendo também esses contrastes do coração da gente, né? Imagina, Deus vai também permitindo a gente ter alguns abatimentos porque a obra é dele mesmo, né? E a gente vai se desgastando e nós vamos ir até o final aí como igreja aí, Cristiano. Em nome de Jesus. Amém. E a gente aqui, como Igreja de Caxias, vamos querer cada vez mais entender qual é a nossa participação cada vez mais efetiva nisso, né? Independente da forma que for, para que tu sinta, para que tu saiba, tu e a tua casa, que a gente está com a medida das nossas forças aqui também, junto com vocês. Graças a Deus. Amém. Vamos finalizando, queridos. Está muito bom, não dá vontade de terminar mais, né? Mas a gente tem que terminar, vamos ter que fazer depois uma outra rodada, Cristian, mas eu quero ouvir a Gabriele falar um pouquinho. Fica à vontade, querida, para conversar aí com o pastor Cristian. Oi, meu nome é Gabriele Becker, né? Eu sou daqui da Brás de Carazinho. E a minha pergunta é direcionada à sua filha, Bianca, que eu fiquei perguntando, né? Como que ela lidou com essas coisas, né? Essa mudança, como que ela lidou com as crianças, como que ela lida com essa questão da escola, dos amigos, né? Não sei se ela tem muito amigo. Essa é a minha pergunta. Então, boa pergunta, Gabriele. Foi bem difícil também, gente. Em primeiro lugar, a Bianca, ela precisou ser uma missionária aqui. Ela não era filha de missionários. Desde quando ela chegou aqui, ela tinha isso muito forte no coração dela. Era lindo de ver, gente. Desde 2014, quando nós chegamos aqui, ela tinha 9 anos. E principalmente nesse início do trabalho com as crianças, gente, muitas vezes foi ela que era a professora ali, ela de repente organizava a turma ali, as crianças, nós não tínhamos, como eu falei, uma salinha para as crianças, algumas vezes quando o número era muito grande, 10, 15 crianças, então ela tirava as crianças para a rua mesmo, sentava as crianças na rua, assim, na calçada, e falava ali do amor de Jesus para aquelas crianças. Então, desde o início ela teve esse coração missionário. A gente sabe que ela sentiu muito a falta dos amigos, da família, foi muito difícil no início. Graças a Deus, Deus deu algumas amizades para ela. A filha do Daniel foi uma das amigas, principalmente nesse tempo que nós morávamos lá em Verbas. Elas têm a idade mais ou menos parecida, então foi na chegada ela teve
a filha da Daniel como amiga. Depois, quando nós viemos para cá, foi um período difícil. Nunca ela teve muitas amigas. Sempre teve não posso dizer preconceito, mas uma dificuldade na questão da cultura com as meninas sérvias. Ela sempre lidou muito bem, se dava muito bem com as colegas, mas quando as colegas sabiam que ela era cristã, isso talvez fechava um pouco as portas, né? Ela tinha um pouco de dificuldade nesse sentido, então ela nunca aprofundou, nunca teve, por exemplo, na escola, uma amizade muito forte. Sempre foi com o pessoal da igreja, assim, pessoal. Ela cresceu com muitas meninas na igreja, onde ela sempre foi o referencial, assim, de estar junto, de discipular mesmo ali, 14, 15 anos já discipulando as meninas, já mostrando o caminho, já dizendo, não faz isso, isso é errado, vamos por esse caminho junto. Liderava, assim, o grupo das adolescentes ali. Tempo que nós tivemos grupo de adolescentes na igreja, claro que a gente estava sempre junto, apoiando, dando cobertura para ela, mas normalmente era ela que estava ali na frente, dava a palavra, compartilhava a palavra com as meninas, então foi um tempo muito bom, assim. Agora, nos últimos anos, foi um período um pouco mais difícil. Depois, no início da pandemia, a gente entendeu de fazer homeschooling com ela, porque a escola sérvia estava fechada e não tinha data para voltar às aulas, e como o português dela estava um pouco pobre, nós entendemos, então, de fazer homeschooling com ela. Nos últimos 3 anos, então, ela estudou em casa. Ela está se formando agora no ensino médio, em casa. E claro que isso limita mais, né? Porque ela fica um pouco mais isolada, assim. Mas a gente tem a certeza, assim, do chamado do coração dela. A gente tá orando agora para ela ir para o seminário. Ela está se formando, está fazendo as últimas provas agora. Falta uma ou duas provas só para ela se formar. E existem alguns seminários aqui que a gente está orando, buscando essa direção. Mas, por um outro lado, a gente entende que ela ainda está muito envolvida com a igreja aqui, ajudando, ministrando louvor, toca teclado, trabalha com os adolescentes. Então, perder a Bianca hoje aqui para nós seria uma perda muito grande para a igreja, porque ela é muito envolvida. Então, a gente está buscando essa direção de Deus. Se é agora que ela vai para o seminário, quem sabe no próximo ano. Ela ajuda também com a questão da tradução. Tem uma outra família de brasileiro que está chegando aqui, um outro pastor que está chegando. Eles não sabem quanto tempo vão ficar aqui, eles estavam na Inglaterra, o visto deles foi negado, eles vieram para a Sérvia para apoiar pelo menos por 1 ano. Então, a Bianca é que traduz no culto, quando ele prega e tudo. Então, até nessa questão, assim, ela é importante. Quando os brasileiros vêm aqui, os pastores brasileiros, é ela que traduz no culto. Então, a gente está avaliando tudo isso. É uma questão difícil, porque a gente sabe que ela tem o chamado dela, e a gente não quer que ela fique presa ao nosso chamado, assim como a gente ora para que Deus dê essa direção para a vida dela. Enquanto isso, ela está ajudando e ajudando muito, gente. A Bianca é fundamental aqui, a forma como ela, desde tão pequena, se envolve com a igreja e faz uma diferença gigantesca, gente. Durante muitos anos foi ela que traduziu no culto, porque como eu não falava sérvio, ela tinha o sérvio da escola, então o sérvio dela é perfeito. Hoje a gente já se comunica bem em sérvio, a Paula fala muito bem, eu sou o que falo pior dos 3, mas já consigo me comunicar muito bem. Mas na hora da pregação, assim, gente, eu tenho não dificuldade, eu consigo, já preguei várias vezes em sérvio, mas o sérvio, ele é diferente do português. Não quero me estender aqui muito, mas só para vocês entenderem, o sérvio ele tem declinações, ou seja, o substantivo dele muda. Por exemplo, meu nome Christian, ele pode ser, numa frase, ele pode ser Christian, ele pode ser Christiane, Christiane, Christianum, Cristiano, e conforme eu coloco essa declinação, ele muda o sentido da frase. Então, se eu faço a declinação errada, a frase fica sem sentido. E não existe regra para essas declinações. Que eles falam aqui, não, isso tu só aprende e vai falando. Então, é muito difícil de um estrangeiro chegar ao ponto de saber falar bem as declinações. E acaba que na pregação eu entendo que para
que as pessoas possam entender perfeitamente, é melhor eu usar a Bianca para traduzir do que falar um sérvio pobre que vai mudar em uma frase ou outra, vai ficar sem sentido. Então, tem mais sentido quando a Bianca traduz. Então, tem sido fundamental, Gabriele, é importante demais para nós ela aqui, mas se Deus der essa direção, quem somos nós para ir contra a direção de Deus? Muito bom, né, Gabriele? Muito bom a gente poder ver assim essas ferramentas levantadas, né? Uma criança, né? A gente fala muito aqui, né? De já gerar responsabilidade nas crianças o mais rápido possível, estimular, mas também ter cuidado para não violentar também, né? Porque não são todas que vão ter o mesmo despertamento que a Bianca teve, mas a gente agradece a Deus pela provisão de Deus, né? A Bianca é uma provisão nesse lugar aí. E é muito bom a gente saber disso para a gente estar orando a respeito dessas coisas também. Grace, tu estava com a mão levantada antes, não sei se o meu pessoal aqui do staff acabou me chamando a atenção sobre isso. Já responderam a tua pergunta, baixou sem querer a mão, me conta aí. A Bianca é nossa missionária, Cristian, eles foram agora para Curitiba, ela, o Alexandre, lá, o marido dela, a Aurora, filhinha dela, foram para Curitiba essa semana, então lá também. A Grace, meu amor, não é Bianca. Ai, desculpa, meu amor. A Grace. E ela está lá, ele foi o Alexandre passou no concurso para a Polícia Civil. Já é bom. E eles foram para lá e eles estão lá agora fazendo essa adaptação. Aí, Grace, queria falar alguma coisa? Queria, eu achei que não ia dar mais tempo, a gente estava se deslocando lá de onde a gente estava, eu pensei, vou baixar, porque senão ele vai me chamar, não vou, não vou conseguir, mas cheguei, voltei e ainda estava, vocês ainda estavam batendo papo, que bom. Na verdade, pastor Christian, queria primeiro te dizer que para nós foi muito interessante poder te ouvir, porque em relação aos outros pastores parece que dá uma completude, né? A gente consegue entender um pouco melhor como está a expansão do evangelho aí a partir do relato de vocês, e o teu foi muito, muito interessante, assim, dá uma noção da realidade para nós. Mas o que eu queria te perguntar rapidamente agora, né? Só em relação a isso, assim, né? Tu falou bastante do quanto as pessoas têm dificuldade com as necessidades básicas aí, né? Muitas dificuldades. E eu queria saber de ti, assim, como é que isso não te afeta na tua convicção e também isso não te pega no sentido de ficar muito tomado por isso, porque quando a gente vê essas realidades, a gente fica, aquilo ali pode gerar em nós até, né, uma consternação com as pessoas e a gente até deixar, né, de daqui a pouco ver a miséria espiritual, né, não só a miséria material. E eu queria saber de ti como é que tu lida com isso, para saber como é que tu age, como é que tu leva a verdade do evangelho, sendo que para essas pessoas, né, elas não têm o básico, então daqui a pouco fica até difícil de elas compreenderem, né, quais as ferramentas, estratégias, linguagem que tu usa nesse sentido. Boa pergunta, Grace. Prazer conhecer vocês. Prazer. É bem complicado. A gente precisa de muito discernimento, entendimento de Deus, a forma de ajudar, quando ajudar, porque realmente a necessidade é geral. Todas as pessoas, basicamente, do povoado ali precisam. Poucas pessoas têm um emprego fixo. Só que a gente sabe que lidar com pessoas pobres assim, existe grande possibilidade da pessoa se apegar só à ajuda também. A gente já teve situações como essa, onde a pessoa ia na igreja o mês que nós ajudávamos. Quando nós não ajudávamos, a pessoa não ia. E a gente não faz para que a pessoa vá também. Tem pessoas que a gente ajuda porque precisam. Tem, por exemplo, uma família ali que tem 16 crianças morando, gente, numa peça, que não tem água e nem luz. Na verdade, era um antigo posto de saúde e a família entrou lá para dentro e passou a viver lá dentro. E são 16 filhos, gente.
16 filhos morando numa peça. Como a gente não sabe nem como sobrevive uma família assim. A gente, várias vezes, quando visita lá, a gente fica assim, assustado, como que consegue sobreviver? Eu fico pensando, fazendo as contas, como que cabe 16 pessoas dormindo naquela peça, numa peça pequena, não entra na minha cabeça. Então, são coisas assim, realidades que a gente vê, que a gente vive, e que a gente busca essa direção de Deus. Deus, como que a gente pode ajudar, mas ajudar com entendimento? A gente não quer só chegar lá e distribuir comida, porque não foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui. Claro que teve situações em que ela entrou em contato, meus filhos estão há 3 dias sem comer nada, a gente sabia, preciso fazer alguma coisa, hoje, preciso agora resolver essa questão, pelo menos dar um pão para essas crianças comer. Mas existem outras situações que a gente sabe que, por exemplo, nesse caso, algumas vezes nós ajudávamos e o marido da mulher não queria saber de trabalhar, entendeu? Ficava em casa o dia todo dormindo. Então, são situações assim que a gente precisa... A gente sabe que também as crianças não têm culpa disso. Então, tudo a gente precisa desse entendimento de Deus. Deus, como que a gente pode ajudar? Como que a gente pode se envolver com essas famílias sem querer parecer que nós estamos... eu te dou comida se tu for na igreja, porque nunca foi a nossa intenção. Mas quando eu dou o alimento, eu tenho que orar assim, Deus, que esse alimento faça diferença, que possa tocar no coração dela para ti, não para a igreja, não para a religião, mas que isso possa fazer diferença na vida dela, que ela possa abrir o coração para que o evangelho possa penetrar. Então, são coisas bem complicadas, assim, difíceis que a gente precisa entender em cada situação em Deus, assim. Então, teve situações que a gente ajudou muito, teve situações que a gente quase não ajudou, porque a pessoa tinha esse coração de que só vou na igreja para receber alguma coisa, e teve gente que deixou claro para nós, não, só vem aqui se tu me der alguma coisa, se não me der eu não vou. A gente disse, olha, querido, nós queremos te ajudar, mas eu não estou aqui para comprar o teu ingresso na igreja. Se tu quiser estar junto com a gente, claro que a gente vai ajudar primeiro os da casa, os da fé. Então, é complicado, Grace. Realmente é bem complicado. Assim, a gente precisa ter esse entendimento em Deus. E eu até sou um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Um pouco mais... eu consigo lidar com essa situação, entendeu? Mas a Paula é muito difícil. A Paula, ela é pura emoção, puro coração. A Paula, quando ela se envolve com as pessoas, ela tira a roupa do corpo para dar para as pessoas. Então, para ela é muito mais difícil, assim, de várias vezes a gente voltar para casa depois do culto, ela chorando, orando, Deus, eu quero ajudar mais, eu quero fazer mais, nos dá mais chance de poder ajudar mais essas pessoas. Então, realmente é difícil, é complicado. É bem desafiador para a gente olhar além disso, né, dessa necessidade das pessoas. Mas obrigada, pastor. Amém. Eu quero só dar agradecer a ti, pastor Christian, pela tua disposição de estar aqui conosco. É muito, muito lindo, assim, e a gente fica muito grata por ouvir o que Deus tem feito na tua vida e a perseverança que o Senhor tem permitido na vida de vocês, né? Se não for o Senhor a cada dia, né, que a gente levanta, nos dando esse entusiasmo, essa força, essa coragem de prosseguir na caminhada, a gente realmente desiste, né? Porque os desafios são muito grandes, a gente compartilha disso, né, junto com vocês. Nós temos, de repente, não os mesmos desafios, mas nós aqui em Caxias vivemos outros desafios. Sim. E a gente louva a Deus mesmo pela tua casa, pela vida da Paula, né? Pela vida da Bianca. Quantos anos está a Bianca? Bianca fez 18. Não, já está uma moça, uma jovem. Já. Eu lembro dela antes, pequenininha, da idade da Maressa. E a gente sabe que Deus forja mesmo, né, o nosso ministério, forja a nossa casa, nos amadurece muito. Eu tenho certeza que Deus tem feito isso com vocês e vai sustentar. E vai dar forças mesmo sobrenatural, esses milagres diários que a gente vive, né? Tanto com a saúde, tanto o financeiro, provisão de língua, provisão de tudo que a gente precisa vem do Senhor, né? A gente só tem que clamar para que a gente não pare no meio da caminhada, né? Que a gente entenda esse processo e que saiba que tem e que tu saiba que tem uma grande família em Caxias e famílias espalhadas pelo mundo inteiro
que dão esse sustento em oração, né, em provisão naquilo que vocês precisam. Então, eu te agradeço por essa manhã, pelo teu coração, e dá um beijo nas meninas, e estamos juntos, vivendo esse desafio juntos. Às vezes parece que a gente não está tão junto, porque não se fala, né? Mas a gente está junto mesmo nessa ligação do Senhor, né, nas nossas vidas. Deus abençoe a tua vida e Deus abençoe chamar vocês aí. Amém, queridos. Eu que agradeço por essa oportunidade, por estar junto com vocês, estar conhecendo um pouquinho mais da Igreja de Caxias. É um grande privilégio para nós poder estar participando junto com vocês. Amém, querido. Vamos nos despedir orando aqui, louvando a Deus, né? Um Deus das nações, Deus de toda a terra. A glória do Senhor está em toda a terra e a gente se alegra por poder ver isso de forma bem palpável através da tua vida, Cristo, da tua família. Vamos orar, queridos? Vamos abençoar a vida dessa família, essa nação. Obrigado, Senhor. Obrigado porque as tuas mãos se estendem, Senhor. As tuas mãos tocam as nações. As tuas mãos, Pai, as mãos de amor, mãos feridas que curam, Pai, que convencem do pecado, da justiça, do juízo. São essas mãos, Senhor, que estão espalhadas em todo lugar, Pai, nos lugares mais esmos, Pai, nos lugares mais longínquos, Senhor. As tuas mãos alcançam, elas chegam. As tuas mãos chegam no coração do solitário, as tuas mãos chegam no meio da multidão. São as tuas mãos, Pai, que nós confiamos, Senhor, e nós queremos, de alguma forma, poder ser um pouco da extensão dessas mãos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, obrigado por essa reunião, por esse tempo do ETAP, Senhor, onde a gente foi inspirado aqui pela vida do Christian, pela história, Pai, da vida da casa dele, da Paula, da Bianca, nesse lugar, todos esses anos, sustenta o teu filho. Como a minha esposa falou, Senhor, há recursos, Senhor, para tudo aquilo que tu quer realizar. Sustenta o teu filho no tempo que ele tem que permanecer nos lugares aonde ele é colocado por ti. Que ele seja uma rocha firme, uma referência, Pai, uma fortaleza, Senhor, espiritual, uma voz que proclama no deserto, em nome de Jesus, é que nós queremos cobrir a vida do Christian, Pai. Guardar ele, te pedir, Senhor, livra ele de todo o mal, Senhor. Guarda o coração dele, Senhor. Livra ele, Pai, da incredulidade, livra ele, Senhor, da dúvida, livra ele da omissão, livra ele, Pai, do espírito da desistência, do desânimo. Renova, Pai, o vigor do teu filho, Senhor, todo dia, Senhor. Renova o ânimo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em Ti nós temos o ânimo renovado. Aqueles que esperam em Ti, eles renovam as suas forças, Senhor. Que haja um agir sobrenatural, Pai, como tem acontecido através da vida do teu filho. Abençoamos esse país, essa nação, o leste europeu. Senhor, manifesta a tua glória, Pai. Usa os teus filhos que tu já tens colocado naquele lugar, gera despertamento e acrescenta, Senhor. Oramos para que tu levante aí, Pai, dessas crianças, desses jovens, a partir da vida da Bianca, Senhor, que ela possa ser instrumento mesmo de elevação, Pai, para outros jovens, Pai, nessa geração, nesse país, nessa região, Pai, nesse continente. Nós te agradecemos pela aliança que nós temos, Pai, e te pedimos, flui através dessa aliança, Espírito Santo, que não haja nada que possa bloquear esse fluir, Pai, da tua vida e dessa vida em abundância que nos faz avançar, Senhor, como reino, como igreja, Senhor, como a estrutura de palavra, da tua palavra, Pai, para toda a terra. Nós te agradecemos por esse tempo. Nos despedimos aqui cheios de fé, de esperança, Senhor, no coração, por tudo que tu tens feito em todos os lugares dessa terra. Em nome de Jesus. Amém.